Olá você, seja muito bem-vindo ao seu EscolhaCast, o podcast feito com todo carinho para te ajudar e te inspirar a fazer as melhores escolhas da sua vida, viu? E olha só, adiantando, com certeza esta já foi uma boa escolha que você fez, estar aqui conosco neste dia que temos uma convidada, assim, mais uma, aliás, escolhida a dedo, né? Não, Sila, que vai estar aqui com a gente. Eu sou a Malu Martins. E eu, Sila Silva. E como a Malu disse, é o seu momento de fazer boas escolhas. Você já escolheu a gente. Só agradecendo os nossos parceiros. Para você que nos acompanha sempre vê aqui na nossa mesa esse doce especial que hoje está mais bonito, gente. Gente, eu vou até Tem mostrar. Até coração hoje. Hoje, olha isso, assim como a gente. Olha isso aqui, Doce gente. Trio. É só você seguir lá no Instagram também. Daqui uns dias vai ter sorteio, então fique ligadinho com a gente. Isso. Dessa delícia de doce que é nosso parceiro aqui, nosso apoiador. E também o Uniaraxá pelo espaço cedido, por acreditar e ter nos escolhido também como podcast. E como a Malu disse, a nossa convidada, ela é multi. É mãe, advogada, é empreendedora, palestrante. Nossa, é muita coisa. Nossa, gente, não, pra vocês terem uma ideia, gente, eu vou até colocar o óculos aqui pra eu ver. Ela, gente, olha, Holding Familiar pelo curso Holding Masters, MBA em Gestão pela FGV. Gente, é muita coisa, não vai dar pra falar tudo, viu? A gente vai deixar pra ela ir se apresentando aos poucos, né? Então, assim, hoje, super especial esse podcast. Com certeza, fica por aí que você vai agregar muita coisa na sua vida, viu? Isso mesmo, com vocês, quem? Mais uma vez? Karina Prado. Seja muito bem-vinda, Karina. Eu vou tirar o óculos, né? Porque senão a gente não se vê de longe. Bom, muito obrigada, né? Para mim é uma honra estar aqui com vocês, né? Conforme eu falei, é um nome muito bem escolhido. Parabéns, né, Malu, que se inspirou aí com esse nome, porque eu falo que as escolhas que a gente faz na vida são muito importantes, né? E cada escolha, ela significa uma renúncia, né? Ou até várias, né? Então, e eu acho que eu me sinto muito protagonista, por exemplo, na minha vida, e eu acho que cada pessoa é na sua, né? Das consequências que ela tem foram em virtude das escolhas que essa pessoa fez no passado. Ai, que bom. E a gente fica feliz, né, Cila, dela ter escolhido, assim, aceitar o nosso convite. Isso. Muito nos honra, nos deixa muito felizes. E eu tenho certeza, assim, que a sua presença, o seu trabalho, o seu conteúdo vai agregar a vida de muita gente que está e estará ainda vendo, ouvindo esse podcast aí, pelo Brasil, pelo mundo, por que não? É verdade, amém, que assim seja. Amém. Obrigada pelo convite. Doutora Karina Prado, que ela, não sei se a gente falou, mas ela é advogada, né, Sila? Isso mesmo. E especialista numa área que é nova. Mas antes da gente falar dessa área do direito, só para as pessoas conhecerem, a gente falou doutora Karina Prado, mas vamos conhecer um pouquinho primeiro da Karina Prado, antes de ser doutora. Conta pra gente, você não é de Araxá, né? Aí é a Karina Curoto Prado Soave. Aí é quase um testamento, né? Quase um testamento. É nobre. Aí já é grande. Porque... É nobre, é nome de nobre. Ai, gente, o meu... Porque o Curoto, né, até de descendência italiana, é por parte da minha mãe. O Prado é do meu pai e o Soave é do meu marido, né? E eu brinco... Desculpa, Soares? Soave. É italiano também. Ai, que diferente, que bonito. É diferente. Aí é por parte do meu marido. Tanto quando assim, a gente está em hotel, né? A gente gosta muito de viajar em família. Aí a gente vai fazer uma reserva, aí fica Paulo Soave, Karina Soave, Letícia, fica só o Soave. Quando eu estou mais com o lado da minha mãe, eu uso, né, o Curoto, mais o Prado, né, até entrando nisso aí. Porque meu pai é uma inspiração para mim, né, profissional desde pequenininha. Tanto que eu via ele no escritório. Pai, você vai gostar, não chorem quando ouvir. Ele tinha uma mesa grande, uma mesa e uma cadeira que rodava, sabe? E aí eu olhava aquilo e falei, quando eu quero crescer, eu quero ter uma mesa grande, uma cadeira que roda. Então, para mim, o Prado... Então, o meu nome profissional sempre foi, sem dúvida alguma, em honra ao meu pai, o Karina Prado. Ele era advogado também? Não, meu pai, ele é zootecnista, mas ele é empresário, né? Mas eu falo que ele conhece muito mais advocacia do que muito advogado, viu? Gente. Porque ele é muito envolvido, tudo, e até da primeira empresa que eu trabalhei, que é a American Express, na época, quando eu era criança, só tinha American Express de cartão de crédito. Meu pai tinha era o verdinho, assim.
E aí eu olhava, eu falava, quando eu crescer eu quero ter um cartão desse. Aí eu tinha uma carteira da Pacalolo, pode até fazer o merchan que não existe mais, era uma caneta, era rosa neon, assim, sabe? Vamos pesquisar no Google para ver essa carteira. É da época da Sila, não é essa, né? Aí eu já entreguei minha idade aqui. E aí eu recortei na revista a propaganda, era no formato do cartão, colei num papelão e eu punha na carteira. Falei, quando eu crescer eu quero ter um cartão desse. E eu alcancei esse cartão, né? Por mérito meu, eu entrei na American Express com 18 anos. Entrei como operadora de telemarketing, porque eu tive uma infância, vamos dizer assim, uma infância rica. Eu fiz aula de piano, balé clássico, jazz, sapateado, tênis, natação, inglês. Meus pais investiram muito em mim. Mas quando eu estava na adolescência, já tinha saído na revista da cidade, eu ia para Disney nos meus 15 anos. Meu pai sofreu um acidente muito sério e eu não tive a festa, não tive os 15 anos, não pude ir, porque também financeiramente afetou muito os negócios, que meu pai segurava dos negócios. E aí, tanto que eu comecei a trabalhar com 17 anos, eu dava aula de inglês, e eu fui ir para Disney só casada, com filhos, com o mérito do fruto do meu trabalho, né? E tanto que eu contei pra Sila. Gente, deixa eu tietá-la um pouquinho. Eu amo essa mulher. Eu adoro ela. Uma querida. Ela é especial mesmo. E a Malu amei conhecer também agora. Que ótimo. Recíproco. E aí, o que aconteceu? Eu até comentei com a Sila, né? Que eu fiz 3 vezes 15, né? Em agosto, eu não fiz 45, foram 3 vezes 15. Mas realmente foram 3 vezes 15, porque eu não tive nos 15. Porque acabou que eu não tive a festa, eu não tive a viagem. E é tão engraçado que é o negócio do ressignificar, né? Muitas pessoas se lamentam, né? Tipo assim, nossa, saiu na revista, eu não fui, que vergonha. Eu não tive nada nos meus 15 anos. Né? Eu não tive uma festa, eu não tive viagem. E eu estava no meio que as pessoas tinham uma coisa ou outra, né? E de repente meus pais passaram por essa dificuldade financeira, meu pai também de saúde. Mas olha que bênção, né? É de você ressignificar. Eu falei assim, não, então eu vou conquistar. Né? E tanto da viagem quanto agora. E agora eu não tive uma notinha na revista. Fiquei muito feliz, eu tive uma página na revista falando dos meus 3 vezes 15, até agradecer a Simone aí pela página. E foi lindíssimo, né? Você é Bela, não é? Foi a dela, de princesa. Olha, de princesa. Foi todo um resgate mesmo, como se fosse mesmo do fundo. Sim. Então eu sempre acho, por isso que a gente falando aqui nos bastidores, né? Eu sempre acho que a gente tem que ser protagonista, porque as pessoas falam, a vida às vezes escolheu por você, você tem sorte, você não tem, não. Eu acho que nós somos os protagonistas, nós fazemos as escolhas. E a questão de sorte, até acho que alguns têm um pouquinho mais que os outros, mas não adianta você ter a sorte se você não está preparada para recebê-la. Porque você pode ter uma oportunidade de alguém simpatizar, de alguém te fazer um convite, de alguém te dar uma oportunidade. Mas se você não estiver preparada para entregar o que está sendo esperado nessa oportunidade em qualquer âmbito, seja um paquera, né? Enfim, seja uma oportunidade de trabalho, seja o que for. Se você não estiver preparada, simplesmente vai passar. E aquilo vai perpetuar se você estava pronta. E o estar pronta vai depender de você. Nossa. Gente, a gente já poderia parar esse podcast por aqui, né? Mas é muito interessante isso né? mesmo que você falou. Eu disse que você ia... Eu tava me questionando já mais cedo aqui. Realmente... será que a gente faz escolhas? E quando escolhem... Não é assim, né? A gente realmente está à frente das decisões, né? De todas as decisões. E a gente pode conseguir mudar essas escolhas, né? Eu achei interessantíssimo. Igual a Karina falou, assim, né? Às vezes, pode ser que a gente esteja aí, às vezes, talvez sofrendo a consequência das escolhas de alguém, né? Às vezes quando se depende da família, alguma coisa assim, ou dos acidentes da vida, né? Sim. Mas é sempre possível escolher o que fazer com aquilo, né? Sim, de como você vai encarar, vai reagir. Lidar, né? Eu sempre gosto da parte do copo, né? Se eu quiser falar, o meu copo é o mais cheio de nós 3. Mas se eu quiser reclamar da parte que está vazia,
tem uma parte vazia. Eu vou poder falar da parte vazia. Tem para as duas coisas, né? Tem para as duas, assim como eu posso falar da parte cheia. E eu acho que a vida, a gente tem que procurar sempre falar da parte cheia. E resgatando o que eu estava falando, terminando a história do cartão, e aí eu comecei, com 17 anos, eu dava aula de inglês, né? E aí com 18 anos, aí eu entrei na American Express. Eu entrei na faculdade com 18 de Direito e entrei na American Express. E aí muita gente fala, né? Mas para você foi mais fácil, né? Você teve uma infância aqui. Mas não, eu entrei no cargo mais baixo da empresa. Na época, podia se pagar menos de um salário mínimo, que era 6 horas que eu trabalhava. Mas, paralelo a isso, eu trabalhava lá das 7 a 1. À tarde, aí eu comecei a dar aula em duas escolas de inglês. Depois em 3, inclusive a minha irmã tinha 50% de desconto, porque eu era uma das professoras da escola. Então, assim, e à noite eu fazia faculdade. Então, a minha faculdade foi uma época muito sofrida, porque eu chegava, era o quê? Quase 11 horas da noite em casa, e eu acordava às 5h10 para pegar o ônibus. Porque aí, nessa época, meu pai, financeiramente, não, né, foi a época mais difícil, vamos dizer assim. Você morava em Uberlândia? Eu morava em Uberlândia, E aí, mas é aquilo de acreditar. E quando eu entrei, eu ganhei um cartãozinho azul. Eu falei, não, mas era o verde, né, que eu queria. Eu queria o verde. E aí eu era operador de telemarketing, mas eu acho que, o que eu falo? Que eu sou uma das coordenadoras do Comitê de Pró-Empreendedorismo na cidade, e a gente vê que os alunos, por exemplo, eu fiz direito, eu quero sair advogando, pegando causa, sendo a advogada. Eu fiz engenharia, eu quero sair sendo engenheiro de uma empresa. Não necessariamente, né? Você tem que aprender. Você não sai pronto, porque a faculdade te dá a teoria, mas não te dá a prática. Verdade. Então, assim, quem não fez esse estágio durante a faculdade, porque quem fez, passou ali 4, 5 anos, né? Se dedicando, tudo bem. Mas quem não, você precisa ter isso. E isso é começar de baixo. E as pessoas querem começar grandes. Não tem como, né? E aí, o que acontece? Aí eu ia se entregar, né? Por exemplo, eu lembro que eu cumpri turno de Natal. Eu perdi os 15 anos da minha prima, que é até minha filhada de Crisma, para ganhar o quê? O que é uma hora extra de um operador de telemarketing? Financeiramente não é nada. Mas eu era tão dedicada que em 2 meses eu fui promovida a subchefe. 2 meses. E aí aquele negócio, né? Nossa, você teve sorte, você foi promovida muito rápido. Mas, ou seja, a empresa tinha acabado de chegar de São Paulo, em Uberlândia, então criaram-se cargos rápidos, mas eu estava pronta. Eu falava inglês. Eu cobria turno, eu passei Natal, não fazendo hora extra. Então, eu estava disponível, enquanto algumas pessoas não estavam. É o estar preparado. E aí, eu fiquei como subchefe 1 ano, e aí, como eu fazia direito, aí eu prestei uma vaga para fazer auditoria interna. Aí, eu dava treinamento de compliance, aí eu fazia prevenção de ação contra a empresa. Eu não tinha ido para fora, mas eu prestei uma vaga. Eu estudava para cada... é o conference call que chama, né? Que a gente fala com uma pessoa de cada país. Então, tinha pessoa dos Estados Unidos, do México, todos os países que a American Express tinha sede. E eu estava pelo Brasil. Aí era o Código de Defesa do Consumidor do Brasil, em virtude dos demais países, para ver o que a gente precisaria auditar. Eu estudava. Para cada reunião, eu estudava para aquilo. Então, se eu estava pronta... Não, mas eu já tinha, pelo menos, eu tinha estudado inglês, eu fazia direito, eu estava, né, aquele negócio da oportunidade. Mas de se entregar para aquilo, de se dedicar, né? Aí eu ganhei um outro cartãozinho, era um amarelo da linha mais simples. Eu, tá quase, próximo. Chega no verde. O verde existia ainda? Existia. Então você estava já focada no verde. Já. E aí, aí depois... Eu sempre gostei muito de falar, né? E aí eu fazia as apresentações para gerências e tudo. Aí abri uma vaga para ser supervisora da área de risco. E aí eu passei. Aí eu ganhei o cartão verde. Gente, aquilo para mim teve um valor, porque aquilo, eu me predestinei para aquilo. Eu era criança. Eu falei, eu vou ter um cartão desse. Que legal. E as minhas conquistas, né, ali, a partir dos 17 anos, todas foram minhas. Né? Embora meus pais tenham recuperado a condição financeira, já tem alguns anos aí, mais de década, enfim. Nunca nada do que eu conquistei, eu sempre foi mérito do meu trabalho, nem de marido, né? Lá em casa a gente divide as despesas. Então, mesmo eu fiquei uns anos focada na maternidade, né, das minhas filhas, mas eu sempre, eu tinha feito reserva para eu pagar a minha metade da minha parte em casa.
E eu tenho muito orgulho, eu tento passar isso para minhas filhas, né? Eu tenho 2 meninas. Que idade que elas têm? Uma tem 13, a Letícia tem 13 e a Jéssica tem 11. São vocês. Parecem irmãs. Assim, você vê as 3, irmãs. Igualzinho, não fala que é filho, não. Ela tá aqui me contando essa coisa dos cartões. Eu falei, gente, mas ela é tão nova. Obrigada, amada. E eu sempre passo isso para elas, que eu acho, às vezes, eu tive palestrando aqui no Centro Cultural do Uniaraxá, na última quinta-feira. E aí falei sobre essa questão também da holding familiar, mas para holding você tem que ter um patrimônio, para ter um patrimônio você tem que ter financeiro, né? Aí quando eu comecei a falar da construção do financeiro, e as minhas meninas às vezes perguntam, né? Porque elas ganham, enfim, uma ganha R$20 por semana, porque a maiorzinha 25. Aí elas falam, mãe, mas peraí, você tá dando só, você e o papai ganham quanto? Né? Porque ela vê, né? Aí, filha, não interessa quanto eu e o papai ganhamos, né? Para sua idade, isso que a gente está dando, dá para você tomar um sorvete, você fazer o passeio. E a gente quer que você tenha a cenourinha para alcançar. Porque se a gente te entregar tudo pronto, não tem o porquê você buscar. Ela não vai ter esses sonhos que você sonhava lá na infância, né? De ter o cartão verde, o aprendizado de você conquistar. Exato, porque o seu, é lógico que a casa que ela mora, as viagens que ela faz, a escola que ela estuda, a gente proporciona. Mas o padrão, tipo assim, eu quero poder, em vez de tomar um picolé, tomar um sorvete todo dia, de massa, por exemplo. Eu quero ter o sorte, em vez de tal marca, o tal. Por você ter o porquê. O porquê que você vai acordar cedo. O porquê que você vai estudar. O porquê que você vai ter chefe. O início da vida não tem como. Você tem que ter o chefe. Né? Submeter a colegas. Às vezes falam coisas que a gente não gosta. Mas por que você vai fazer isso? Porque você busca algo. Sim. Então, você não pode ter como bengala a condição financeira da sua família. Nem dos seus pais, nem do seu marido. Um dia, ou de uma esposa, dia pode falhar. Ou, né, claro. Como aconteceu na sua história. Né, sim, tal, exatamente. Né? E a gente vê, né? Eu, na questão da holding, a gente vê famílias que, de repente, o filho não consegue se manter na casa que viveu a vida inteira. Por quê? Ele não consegue se manter. Ele não vai ter dinheiro para pagar um inventário. Ele não se mantém ali. Então, assim, isso é muito sério. E a gente vê, vocês já viram, assim, igual a gente estava brincando, né? Eu não sou herdeira, eu sou qualquer... Guerreira, né? Não nasci herdeira. Mas tem que tomar... Ser herdeiro não é tão fácil. Ele não precisa conquistar. Mas será que ele sabe manter? Será que ele... Muitos, assim, às vezes deixou muito que vai aguentar a geração dele até a próxima. Mais um tempo, mas a gente vê na história heranças homéricas vão virando pó ao longo das gerações. Porque a geração não sabe dar o valor. Porque não faz sentido. Uma pessoa que tem, por exemplo, se a mesada dela é o que ela ganha no primeiro emprego, ela vai trabalhar por quê? Ela vai ficar em casa. E é isso que eu tento ensinar, né? Mas eu falei para ela, mas filha, você pode ter certeza que tudo que eu e seu pai trabalhamos para conquistar vai ser seu e da sua irmã, né? Vocês são as nossas filhas. Tudo que a gente faz vai ficar para vocês. Mas na idade que vocês já tiverem uma maturidade, aprenda a galgar o seu caminho. Sim. A ter orgulho da sua vitória. Porque dá muito mais orgulho você falar de uma conquista que é sua que é uma coisa que te deram. Será que você consegue se manter em cima daquele cavalo? Você não aprendeu a subir? Porque até criança, para aprender a andar, ela tem que cair. E ela é desafiada o tempo todo, né? E o ser humano é assim. Né? A gente... porque quando a coisa é muito fácil, tipo, você não sabe o valor. Quanto será que custa para ter isso? Né? E então acaba... E o meio, né? Porque, por exemplo, ela estuda em escola particular, de famílias, né, abastadas que tem um bom padrão, e aí ela compara, né, a questão das mesadas. E até em questão de ir na casa, elas têm obrigações. A cada ano, a gente dá para elas uma festa, um presente e uma obrigação. Desde 6 anos, cada uma recebe 3 coisas. Né? E por quê? E com a idade elas ganham liberdade, mas ganham responsabilidade também. E eu acho que é legal a gente ensinar isso, né? E eu sinto, assim, às vezes, essa geração, a gente vê pessoas de 40, às vezes 50 anos morando com os pais. Porque tá cômodo. Se a minha mãe lava a minha roupa, paga o teto que eu moro, põe comida na minha mesa, por que eu vou querer independência? E a gente vê cada vez mais, né? Araxá ainda tem pouco. A gente pega as cidades às vezes maiores, até em outros países. Mas por quê? Muitas vezes os pais querem poupar
os filhos de terem que passar pelo que eles passaram. Mas eu acho que não é isso, porque na verdade nós somos a consequência do que nós passamos, das dificuldades, dos obstáculos, das quedas, porque quem nunca caiu não sabe levantar, para você dar valor ao que você conquistou. E das escolhas que a gente vai fazendo, exato. né? Se você não faz as escolhas por você não sabe a consequência de cada uma, nem o bom, nem o ruim. É igual hoje, assim, você falando, eu lembrei, nós estávamos na natação. E aí uma das mães estava lá olhando, a criança, acho que com, não sei se era 8 anos, com medo de entrar na piscina. E ela com medo lá, né, a professora ensinando, eu falei, não, mas você tem que deixar ele beber um pouquinho de água mesmo. É assim que ele vai aprender a nadar. Porque se você ficar com medo, não vou deixar, e você às vezes criar numa bolha, quando chega o mundo não tem o mesmo amor que seu pai ou sua mãe, ou as pessoas que te criam ali. Não fala só pai e mãe, não, quem te criou ali, que te dá amor. Então a gente precisa ensinar eles realmente, né, para aprender a nadar, você vai beber um pouquinho de água. E assim é a vida, né? Que é aprender a lidar com a frustração. Na minha época, não tinha, eu não sei, eu não tive nenhum amigo na adolescência, juventude, com crise de ansiedade. Hoje é tão comum, né? Meu marido dá aula no Cefet, teve a prova do Cefet outro final de semana. N pessoas falaram, nossa, minha filha queria tanto Cefet, meu filho, mas deu crise de ansiedade, não conseguiu fazer a prova. O que é uma crise de ansiedade? É não saber lidar com o medo, é não saber lidar com a frustração. E isso tem coisas igual andar de bicicleta, aprender a nadar. É muito mais fácil aprender na infância. Você ouvir um não, hoje, né, chamam tudo é bullying. Mas eu acho que faz parte você ter uma crítica. Não existia isso, não é? Não, tinha bullying não, gente. Tinha lá uns apelidos, uns xingamentos, todo mundo mas, assim, brigava ali, ou resolvia ali. E eu aprender a lidar, de repente, né? Por exemplo, com alguma característica sua que na caricatura se enfatiza, né? E faz parte, porque vai acontecer na vida. E é mais fácil você aprender a lidar com isso de criança, para que na vida adulta você saiba lidar com essa inteligência emocional, vamos dizer assim, né? E eu acredito muito também, igual vocês perguntaram das minhas filhas, né? A Letícia, desde que eu era criança também eu já pensava, eu quero ter uma filha que vai ter o nome de Letícia. E eu brincava com as minhas bonecas, eu ensaiava, porque minha mãe queria que eu chamasse Karina, meu pai queria que fosse Letícia. Não, o contrário. Meu pai queria Karina e minha mãe Letícia. Aí eles tiraram um papelzinho, meu pai ganhou e eu me chamo Karina. Quase que foi Letícia, quase. 50% de chance. E aí minha mãe, cresci ouvindo essa história, né? Aí eu brincava, Lê, vem com a mamãe, Lelê, Leticinha. Eu fazia até... Isso com as bonecas. Com as bonecas, né? E eu tinha, inclusive quando eu comecei a namorar meu marido, eu falei, né, quando aquele papo, a gente casar, se tiver uma menina, vai querer que se chama Letícia. E a primeira se chama Letícia, né? Mas eu sou democrática, tanto que o meu celular tá lá, reciprocidade. Os que fazem as coisas darem certo. Aí a segunda eu deixei ele escolher. Legal. E como chama a segunda? Jéssica. Bonito também. Bom gosto dos dois. Karina, você falou tanta coisa aí que eu queria ter perguntado, mas assim, a gente não quer interromper, porque é tão rico tudo que você está falando. Mas olha só, que você vê, assim, que você consegue perceber, o que você pensa a respeito? Essa geração agora, né, como você falou, de adolescentes, às vezes crianças, com tanto problema emocional, né, com tanta coisa, de crise de ansiedade, disso e aquilo, e você acha que às vezes os pais também não sabem muito lidar com isso, porque na geração deles já foram um pouco poupados? Ou o que você acha que está acontecendo, ou o que aconteceu nesse entremeio aí? De onde você acha que está vindo essa dificuldade toda, vamos colocar assim? Eu acho que são duas coisas. Uma que eu vejo assim, e já das gerações de tios meus, pessoas mais velhas, né? Que muita gente, o que acontece? Quer poupar do que passou. Então muita gente, nossa, para mim foi difícil. Eu não quero que a minha filha passe por isso. Dormir poucas noites, pegar ônibus. Eu quero que ela tenha um carro, eu quero propiciar o que eu não tive. Não quero que meu filho ande de ônibus. Isso, durma pouco, né? Tenha que batalhar, começar lá embaixo. Eu posso oferecer isso melhor para ele ter uma vida mais leve, né? Então eu enxergo isso. E outros também que foram poupados, às vezes querem agora não sabe o que fazer. Coisa. Mas para mim, meus pais me deram essa condição, foi tudo mais tranquilo. Quer ver uma coisa que eu... tem amiga minha que fala, Karina, você não chegou na faixa, na idade, né? Mas eu tenho isso tão convicto, porque eu sou uma pessoa, assim, quem me conhece percebe.
eu sou uma pessoa extremamente, a Cila já conhece um pouquinho, eu sou planejada, eu sou extremamente organizada. Ah, tá o sucesso dela, eu tô tentando aprender com ela. Vai dar certo. Disciplinada, planejada. Eu sou muito disciplinada, embora eu seja da área de humanas, né? Sim. Eu adoro planilha. Tudo na minha vida é uma planilha. A carona, que é o revés no condomínio, de levar as crianças, os gastos da casa, todos os gastos, cartão de crédito, eu jogo uma planilha, eu confiro se está certo, se não está. Eu marco viagem de antecedência com mais de um ano. Eu sou extremamente planejada, programada nos meus objetivos, dos menores aos maiores. Até o estilo de roupa que eu visto hoje, o salto alto, a saia mais justa. Você já tem o look? Tenho. Não, ela foi dar uma entrevista em 2 lugares diferentes. Ela tá falando do Outubro Rosa, né? E eu achei interessantíssimo que ela foi com o look rosa, aí ela ia passar para outra emissora, ela já trocou, pôs um terninho, trocou o lenço. Eu falei, gente, é outra pessoa. Eu penso em tudo. Troquei o terno, troquei o lenço, eu sou assim, porque eu acho que isso dá certo. E eu acho que se as pessoas se programassem, tem muito mais chance de dar certo do que você ir deixando a vida levar. Karina, mas você acha, muito, viu? Você acha que para uma pessoa agir dessa forma, ela precisa de tempo ou ao contrário? Isso ajuda ela a administrar o tempo? Isso ajuda a administrar o tempo. E ela ganha tempo. Isso ajuda. Porque tem gente, e às vezes, né, por exemplo, essa questão de alimentação. Socorro, Deus. Não, mas eu não tenho tempo para me organizar. Ou será que é a falta de organização que tira o tempo? Esse tempo. Né? Você quer ver uma... Vocês sabem o que é Não, mas eu sou organizada, viu, gente? Vou ficar me difamando assim, aqui também. Não, o que eu achei interessante. Só que tem gente que é assim, sim. né? Não, sim, igual a organização dela, assim. Só que o que eu achei mais interessante tudo bem se você vai ensinar seus filhos e tudo, mas a gente tem que preparar eles também para esses altos e baixos. Que é o que eu vejo muito, que às vezes a gente tem dificuldade de lidar. E quando tá tudo bem, tá tranquilo, tá fluindo. Mas e quando vem lá embaixo? Agora, você lógico, precisa né? saber lidar eles também têm como é que fala? A personalidade deles, né? A minha diferente da nossa. Então já vou emendar outra pergunta. Vai tudo. Vai dar a minha mesmo, caçula, por exemplo, eu sou extremamente, por exemplo, eu abri um shampoo. Eu não abro outro, eu espero, me dá agonia ter outra, tem que acabar. Sabonete em barra, tudo para mim tem que acabar para iniciar o outro. Até nisso a minha caçula não, ela gosta de abrir todos, ela gosta de sentir o cheiro, ela é desapegada, né? Eu sou mão fechada. A minha mais velha é mais parecida comigo, também mais fechada, ela é mais organizada, a minha mais nova não. Várias coisas ela tem meu oposto. Mas aí eu aprendi também que a gente tem que respeitar. Ela gosta de sentir o cheiro de vários perfumes, de vários shampoos, de vários sabonetes. Tudo bem, isso também não vai né, atrapalhar. Então, a gente também tem que saber respeitar, porque as pessoas não vão ser iguais. Para algumas, ter que ter este planejamento vira um peso. Para mim, não. Para mim, é uma meta atingida, alcançada. É um facilitador. Porque eu acredito muito, não sei se no cerne de cada um. Né? O cerne é o quê? O que você tem de melhor, né? O cerne do Papai Noel é o encanto, do Coelhinho da Páscoa, a esperança. Qual que é o seu? Cada um tem que saber qual que é o meu cerne, o que eu tenho de melhor. Né? Por exemplo, o meu cerne, eu acredito que seja o dom da oratória. Né? É perceptível. Com e eu acho que tem coisas que são muito importantes desse autoconhecimento. Você saber qual é o seu ponto forte, qual é o seu ponto fraco também. Quais são as suas fraquezas? E o que você espera da vida? Aí entra o planejamento. Mas você acha que a sua infância te ajudou a ter todas essas características? Por exemplo, assim, a questão do seu pai, sua mãe. O seu pai era assim, organizado ou não? Você acha que isso influenciou ou não? Ou você acha que vai da sua personalidade, como você citou, que cada um tem a personalidade. Sua mãe era psicóloga, já sei. Minha mãe é pedagoga. Passei perto. Passou perto. Minha mãe é pedagoga. O meu pai, por exemplo, o dom da oratória, o dom da oratória é herança dele. Ele é muito sociável, muito comunicativo. Isso é a herança dele. A minha mãe já, essa questão da mão fechada, do negociar, isso é a herança dela. Mas essa questão, eu acho que eu sou, de longe, a mais planejada da minha família. Dos meus irmãos, dos meus pais. 3, eu sou a mais velha. Você é a mais velha, a única mulher? Não, tem a caçula, que é quase 13 anos mais nova que eu, também é mulher, e 2 homens no meio. Mas eu sou, de longe, a mais organizada, a mais planejada, tanto que eles falam, né? Minha irmã, até no meu aniversário, falou, nossa, Cacá, incrível. Tudo que você planeja,
o que você almeja, você conquista. Mas é que eu entro mesmo, de cabeça, tudo. Por exemplo, até coisas banais, assim, na pandemia, aquele negócio de ficar em casa, tudo, né? Aí entrei num desafio lá. Desafio daquele cetogênico, que eu ganhei em primeiro lugar. Olha aí. Tá vendo? Eu não entro, normalmente assim, quando eu entro, eu entro. A época que eu resolvi focar na maternidade, eu não era a mãe comum. Eu era a mãe que Estudou maternidade. Não cheguei a estudar, mas assim, eu era que organizava os grupos da sala, o grupo de mães, as festas da família, eu era convidada para estar presente. Conheço o Tom dessa época, porque ele também era um pai muito presente, ele também era convidado. No meu condomínio, eu organizava Halloween, Dia das Crianças, fazia festa da boneca. Eu era aquela mãe, a mãe, tipo assim, a mãe ideal, vamos dizer, a mãe que participativa, que está em tudo. Que faz a festa da comemoração porque a filha ganhou no festival. Eu que organizava final de ano, amigo secreto. Então, eu entro, assim, intensamente naquilo. Você mergulha mesmo no assunto. Eu mergulho, né? Assim como... E assim eu fui, em todos os momentos. Por exemplo, igual quando nessa questão da advocacia, eu entro a fundo, né? Não é meu marido às vezes fala, que eu acho que às vezes sufoca ele um pouco, né? Essa minha vida social, não, tanto na rede social quanto social, né? Aí ele falou, não bastava ser advogada? Né? Porque era mais fácil, né? A minha caçula sente mais, né? E falou assim, nossa, mãe, eu sinto falta de quando você fazia aquelas festinhas aqui em casa, agora você que esse negócio de advogada, ela sente falta daquilo, porque quando eu entro. Ou eu prefiro não... Nem ir. Não, exato, não, esse momento eu tô focada nisso. Mas eu acho que isso é a gente que define. É fácil? É fácil? Para mim não é fácil. Né? Mas eu vou abrindo uma porta, estando preparada, e daquela porta se abrem outras portas. E de você focar, né? Eu até falei, eu já ganhei vários prêmios, né? Vocês até falaram, eu já escrevi vários artigos para revistas de comissões estaduais, que eu faço parte da Comissão Estadual de Minas Gerais, de São Paulo, Rio de Janeiro, artigo científico, enfim. E as pessoas me veem ganhando prêmio, né? Sendo aplaudida, sendo entrevistada na rede social. Mas ninguém sabe também dos bastidores, né? E igual uma bailarina, às vezes posta uma foto, ela de ponta, lindo o pé, mas ninguém vê o machucado por dentro. Eu até vou postar, eu estou para fazer a montagem, eu tenho uma foto, eu tirei, a minha mão tá cheia de calo. Eu estou com o esparadrapo nesse dedo, desse, de tanto escrever. Então as pessoas veem, aí eu vou pôr a minha mão ganhando um prêmio, e a minha mão com os calos, ela tá toda, e com risco de caneta na mão, porque eu sou da época, eu aprendi escrevendo, né? Por mais que eu tente, assim, eu gosto de rascunhar e parece que entra na minha cabeça, assim, quando eu escrevo. Eu tenho muita facilidade, não vou negar. Normalmente, quando eu escuto uma vez, se eu escrever uma vez, por exemplo, uma data, um número de lei, um artigo, normalmente eu decoro aquela informação. Eu gravo, eu tenho facilidade. Né? Mas eu preciso escrever uma vez. E parece que escrever no computador não entra, tem né? que ser à mão. Mas eu vi mesmo outro dia um especialista falando sobre essa questão do aprendizado, né, e tal. E, aliás, ele estava estudando justamente isso. Estava estudando, ensinando, estudar para prova, não importa o tipo de prova. Ele falou, pegue o que você vai estudar e copie. Não é digitar. Não digite. Escreva à mão. Sim. Aí ele explica lá, né? Conexão com o cérebro. Mas é muito interessante, né? Essa questão de escrever à mão. E não só, às vezes, o que você vai estudar. Você falou da questão da escrita, né? Quantas pessoas não usam a escrita à mão também para desabafar, expressar algum sentimento, o poder que tem você escrever. Porque fica muito tudo só hoje no digital. Você falou da questão de minha mão, né, toda ali com esparadrapo e a outra mão que eu ganhando um prêmio. Porque as pessoas não veem os tomos, elas não veem porque o digital mostra só o que é bonito. A gente vê no digital só o que é belo, conquistou, mas não vê a caminhada que tem por trás daquilo. E é importante a gente falar disso, dessa questão da caminhada, de esforçar, de ter que estudar, para as pessoas ver pessoas reais mesmo, que não é só ali você pegar o troféu e mostrar, né? Você sofreu muito para isso e caminhou ali, teve lutas, tem né? Tem gente que fala assim para mim, né? Que eu palestro bastante aqui no Nerachá e tal, às vezes aluno me manda inbox ou chega para mim e fala assim, nossa, eu adorei, é isso que eu quero ser.
Eu não quero ser um advogado qualquer, eu quero ser uma advogada como você. Nós tem lugar lá no seu escritório porque eu quero fazer isso. Mas por mais que tenha, não vai entrar lá e já fazer isso. Né? As coisas não são assim. Né? Será que quantos anos? Então, até a questão da holding. Né? Porque quando eu entrei, porque estágio na minha época não era remunerado. Eu fiz estágio no Ministério Público, fazia estágio na terceira vara criminal, mas não era remunerado. Hoje em dia, a maioria dos estágios em direito, por exemplo, são remunerados. Né? Na minha época, não. Principalmente ali nos primeiros anos de faculdade, né? E eu já queria ter o meu dinheiro, as minhas conquistas. E aí eu fui trabalhar na American Express, né? Aí eu entrei depois na área de compliance, que tem tudo a ver com direito, fazer auditoria interna, que é prevenção de ação contra o direito do consumidor, também tem tudo a ver com o direito. E aí ali fiquei. Só que aí um ano antes, aí eu até tive proposta para cuidado jurídico em Uberlândia da TIM na época. Aí já ganhava, né? Aí ganhava até o que eu estava ganhando. Só que aí eu passei para assumir esse cargo de supervisão, aí fui liderar 40 pessoas. E aí eu consegui comprar meu carro. Aí eu falei, nossa, mas agora não, né? Agora aí eu peguei gosto, né? Falei, olha, eu consegui comprar o meu carro. E até o estacionamento eu pagava com o meu dinheiro. E aí eu falei, nossa, tanto que quando eu me formei financeiramente, né? De conta própria, eu é que estava melhor da minha turma, sabe? Da faculdade. E eu era tão cautelosa, que tudo era meu, que na faculdade eu paguei minha formatura também, eu estava comprando carro, eu não faço dívida, eu não tenho nenhuma prestação, nada, de carro, nem de casa. Mas na época eu tinha do carro, né? Tanto que a minha formatura, eu não fiz o coquetel. Até o meu coquetel eu não ia, porque o coquetel era o mais caro, né? Aí eu não ia. Aí uma amiga minha me deu o coquetel. E aí eu participei porque quando eu estava com uma dívida, eu queria quitá-la logo, sabe? Porque tem gente que não, né? Faz um empréstimo, aí quando está quase quitando o carro, renova. Eu não. Me dá agonia. Eu gosto de não ter dívidas, né? E aí eu fazia prevenção de ação contra a empresa, né? No âmbito trabalhista. E quando eu me formei, eu fiz a pós-graduação na UF, em Direito e Processo do Trabalho. Só que aí depois o MBA que você falou na Fundação Getúlio Vargas, por quê? Porque eu fui para uma função mais gerencial, mais financeira, né? E aí o meu chefe não sabia falar inglês, sabe? Tipo assim, ele não tinha, principalmente o falar, né? Ele lia, mas para falar ele me carregava junto comigo. O querido, eu falo que ele tem o maior carinho por ele até hoje, e aí ele me carregava junto. E aí foi para uma reunião, nessa época eu já era supervisora, né? E aí o gerente da área comercial de São Paulo falou, nossa, você não quer vir para a área comercial, não? Olha só, será que eu tive sorte? Não, de jeito nenhum. Até tive dele me convidar, mas por que ele me convidou? Porque eu estava disponível. Eu ganhava para ficar sendo intérprete dele? Não, eu era uma supervisora como os outros, eu podia ficar sentada na minha mesa. Mas eu estava lá disponível, eu estudava o assunto que ele ia apresentar. O inglês eu estava sempre, né? Tanto que eu não fiz intercâmbio, nada. Estudei numa escola de inglês, de idiomas, como um monte de gente estuda e não fala, né? E aí eu falei, tive um bom desempenho e ele me convidou. Bom, aí com isso, eu já namorava meu marido. E aí tinha uma vaga que era para Porto Alegre, que ele morava lá. E só que a vaga foi para o Rio de Janeiro. Eu fui para o Rio de Janeiro. Imagina uma pessoa que dormia no quarto com a irmã e morar numa cidade como o Rio de Janeiro, né, capital. Nossa, desafiador. Muito desafiador. Nossa, foi uma das experiências mais difíceis que eu já passei. E aí eu fiz a MBA na Fundação Getúlio Vargas, porque aí eu fui ser gerente, né, do empresas, era um ramo mais financeiro do que jurídico, né? Porque o jurídico de grandes instituições financeiras, ele é terceirizado. Então, a gente faz um jurídico até ali ser preposta, prevenção, compliance. É mais o preventivo, né, no contencioso do que no judicial, né, processual mesmo. Mas aí eu peguei gosto, eu estava indo bem, né? Falei, então vamos para esse ramo financeiro. Eu tenho facilidade com números, também gosto de números. E aí eu fui. E aí aí eu fiquei no Rio de Janeiro. Por sorte, o Bradesco comprou a American Express em 2006. E aí eu consegui ir para Porto Alegre. Aí casei. E aí lá eu cuidava de empresas. Aí depois eu assumi, com o tempo, eu assumi o corporate. Aí eu gerenciava grandes empresas, né? Gerdau, Tramontina,
Lojas Colombos, as maiores empresas que tinham ali no Rio Grande do Sul. Cheguei a cuidar de Santa Catarina também. E aí eu vi esse lado da empresa, né? Porque a empresa abre, por exemplo, IPO na bolsa, que é o quê? É quando a empresa vai para a bolsa de valores vendendo cotas, né? Sim. Que é para ter entrada de capital. Então a gente vê como funciona isso para a empresa. Questão de direitos, né? Tem direito de voto, não tem cota, que tipo de cota. Então eu vivenciei isso tudo no mundo financeiro, né? Então isso me ajuda no jurídico. E aí depois disso, enfim, morei lá quase 9 anos. E aí tive, né, minhas filhas. Só que eu viajava muito, porque eu cheguei a cuidar de 2 estados. Cuidava de Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Meu chefe ficava em São Paulo. O operacional era em Uberlândia, então eu vivia viajando, né? Tanto que a gente congelava leite. Meu marido me ordenhava, literalmente, congelava o leite. E eu chegava no avião, no aeroporto, já aquilo quente. Eu ia para o banheiro no meio de reunião, eu estava quente, para tentar sugar. Mas é incrível como é o organismo, né? Não saía se ela não mamava. Até para guardar o leite congelado, ela tinha que mamar numa mama, eu olhar para ela e para o meu marido conseguir tirar da outra. E aí, quando eu tive a minha segunda filha, eu falei, nossa, gente, eu não quero isso de novo, né? Tipo assim, nossa, de novo as correrias. Porque, por exemplo, o dia que tirou a chupeta, eu não tava. Festinha do Dia das Crianças, quando veio não chegar, das mães, eu não chegava a tempo. E o banco começou a me pagar avião para 100 quilômetros. Eu era chique. 100 quilômetros de distância. Ele me pagava avião. Era Tapirrujo, de Circo de Solé, era tudo de primeira, sabe? Mas aí chegou uma hora e eu falei assim, não, eu não quero, a minha ideia é encerrar com 2, então eu não quero perder essa primeira maternidade, vou focar agora na maternidade, né? E aí eu foquei. Enfim, aí a gente coincidiu, a gente veio para Araxá, foquei na maternidade. E aí depois também tive convite da XP, trabalhei um tempo lá, Santander. E aí foi aquele tempo da maternidade que eu já contei. E aí falei assim, não, agora eu quero... cansei de trabalhar para grandes instituições. Agora eu quero fazer o meu nome, a Karina Prado, né? Doutora Karina Prado, eu vou trabalhar para mim. E aí eu peguei e falei assim, nossa, mas eu tenho uma pós-graduação na UF em Direito do Trabalho, mas Direito do Trabalho tem muito advogado, né? Eu falei, o que eu vou fazer? E aí me deu o estado da Hold. Aí eu fiz essa especialização, porque isso aí eu tenho esse diferencial. Uma que era uma coisa nova, e outra que eu tenho essa experiência do mundo financeiro, que a maioria dos advogados não tem. Advogado normalmente não gosta de número. Normalmente quem fez direito é porque gosta de humanas, de ler, não gosta de números. E eu já tenho facilidade, conhecimento. Inclusive eu tenho certificação da Ancor, que é da Bolsa de Valores. Então eu realmente tenho muito em mim esse mundo do mercado financeiro, né? Nossa, então por isso a holding familiar. Você gente, e ela foi agregando coisas por tanto lugar, né? Assim, por isso que eu tô falando, né? é muito rico o currículo dela, a vivência, né? Não é só currículo, né? Porque às vezes a pessoa tem né, vários cursos, forma ali um currículo, mas você não tem vivência. Né? Sim. E, Karina, nós vamos voltar a esse assunto aí do holding familiar. Gostaria que você depois esmiuçasse um pouquinho, até porque assim, não é um assunto muito comum, né? Não é algo que é conhecido do grande público, vamos dizer assim. Sim. Mas antes disso, queria que você explicasse uma coisa aqui, porque no podcast anterior, né, Cila, esteve aqui conosco a Drica Prates. Isso. Né? E a Karina falou uma coisa aqui, várias coisas, me remeteu o tempo inteiro ao que, vai lembrando, né, o que os convidados anteriores foram falando. Aliás, foi no outro ainda. Isso, no outro. Isso, no anterior foi a Kátia. Inclusive, se você quiser ir pesquisar no YouTube, conteúdos assim riquíssimos, gente, vale muito a pena você dar uma olhada. Já se inscreve lá também no nosso canal, EscolhaCast. Fazendo só um grande parêntese aqui, pessoal. Outro dia eu estava vendo um outro podcast e eu gosto de podcast. Será que ela gosta, gente? Não sei por quê, sabe? Eu gosto de podcast. E a pessoa estava lá falando para as pessoas, convidando para as pessoas se inscreverem no canal e tal. E eu observei alguns comentários e me atentou para o seguinte: às vezes as pessoas até querem inscrever no canal, mas não sabem como. Mas... É só você criar uma conta no YouTube, não é isso, Cacá? Cria uma conta no YouTube, é simples, como você cria no Facebook, no Instagram. O próprio Gmail, se você tem Gmail, você já tem um canal. Já tem um canal no YouTube, é só ativá-lo lá, vai lá.
E depois, então, você pode ir lá, procurar Escolha Cast, que é o nosso canal, já se inscreve lá, aperta lá o sininho também, né, que já vai chegar o conteúdo para você. Gente, vai por mim, você não vai se arrepender, vai ser uma excelente escolha, tá bom? Isso. E vai ouvindo, coloca no celular, vai ouvindo, seja para o trabalho, às vezes, né? mas eu não tenho tempo, ficar lá 1 hora assistindo podcast. Não precisa assistir, querido, querida, é só você colocar o som lá, põe no seu fone, pendura, né, o celular lá e vai ouvindo. Vai pra academia, vai ouvindo, tem muitas escolhas boas. Isso sim é otimizar tempo, isso sim é agregar conhecimento, isso sim é fazer uma boa escolha para sua vida, viu? E uma boa escolha também é o Doces Trio. Que delícia, de novo, gente. É verdade. Esses doces ficam bem do meu lado aqui, me chamando, doutora Karina. Mas olha aqui. Com certeza. Inclusive, olha aqui, gente, nós Qual somos você fitness escolheria? também. A gente traz uma frutinha, mas o Cacá, para nos sabotar, ele traz... Sabotador aqui do podcast. A gente ninguém vai poder dizer que a gente não tem. Ele é a Ana, né? Manda um abraço Ele é a Ana, né? Um beijo pra Lindinha. É isso mesmo. Né? Olha isso aqui, gente, que carinho, que coisa mais delicada. Doces Trio, né, Sila? Isso, já segue lá no Instagram. E o Inerachá também, que tem diversos cursos. Agora, você que quer começar, a gente falou da questão de que a gente escolhe, né? Que tal escolher também uma graduação ou qualquer curso de extensão aqui do Inerachá? Então, fica aí nossa escolha para hoje, nossa sugestão de escolha para hoje. E essa instituição não é só porque eles nos acolhem aqui, né, com esse espaço e tudo, mas é sim uma das melhores instituições que a gente tem no país. Inclusive, a minha formação também é aqui, eu posso dizer com conhecimento de causa. E advogada também, doutora Karina, sua colega de profissão. A Malu não, mas apenas uma pequena correção. Eu sou bacharel em Direito. Você é bacharel em Direito, né? Então, mas não é colega de profissão, né? Só estamos ali. Estamos ali. Por isso que eu tô dizendo, gente, só gente especial nesse podcast. Olha aqueles que puxam sardinha, né? Mas, enfim, gente, e a gente fala pouco mesmo, né? Você viu que eu fui só abrir um parêntese, enfim, né? Mas, voltando, então, o assunto que me chamou a atenção, e depois a gente vai voltar no holding familiar, é que você falou várias coisas aí que me lembraram um detalhe desse podcast que eu citei, sobre a profecia autorrealizável. E você praticou isso a vida inteira. A vida inteira. Sem ter o conhecimento técnico disso. Sim, desde a infância. Sua mãe era assim? Sua avó era assim? Quem na sua família era assim? Ou era uma, não sei, uma luz divina? O que você acha? A que você atribui isso? De falar, vou fazer isso. Aí, de novo, eu vou atribuir a mim, porque eu acho que também a psicologia tem muito isso, né? Você já viu que muita gente faz terapia? Porque pela falta da mãe ou do pai ou da vida, atribui a causa da sua consequência a alguém. E eu acho que não. Eu acho que você tem que trazer para si. Eu por exemplo, porque eu fiz direito, né? Porque, na verdade, tudo encaminhava que eu fizesse administração, que tem número. Administração é uma mistura, né? Que tem os números. Eu sempre negociei muito bem. Para mim, a negociação é igual um jogo. E eu fico feliz quando eu consigo. Por exemplo, eu vou negociar qualquer coisa que eu for comprar. Né? Quando eu negocio, eu consigo um desconto, uma condição comercial melhor. Gente, vocês não têm noção, eu vibro com aquilo. Meu marido, ele fala, nossa, eu não tenho paciência pra isso não. Aí, às vezes, ele vai e fala, mas por que eu já te ensinei? Por que você não falou isso, não fez aquilo? Aí eu falei, deixa que eu faça, então, né? Porque, para mim, eu gosto de fazer aquilo. Então, isso até, né, de administração. Mas o advogado também tem que ter argumentação. Tanto que muita coisa, eu prefiro muito mais o extrajudicial. Muita coisa eu resolvo no extrajudicial do que judicial, por essa habilidade, ideal, aliás, lógico. Né? Muito mais fácil as duas pessoas envolvidas que por um terceiro, que é o juiz no meio. Muitas coisas eu resolvo nessa minha habilidade de negociar. Sim. Mas aí eu estava vendo, aí meu avô materno, ele é advogado. Mas um dia eu estava vendo um filme da Julia Roberts, Erin Brockovich, e ela é uma advogada que salva pessoas, né, que a água estava contaminada e ela consegue provar e, enfim, salva todo mundo. Aí eu olhei aquilo, eu falei, eu quero fazer isso, porque eu quero mais do que ajudar as pessoas com a minha habilidade de negociar, mais do que da minha habilidade de gostar de números, mas eu quero também ter uma função social, eu quero conseguir ajudar. Tanto que eu falei na faculdade de Direito, semana passada, eu falei, mesmo que vocês, né,
sejam bacharéis. Eu falei, vocês têm uma função social muito importante nas mãos. Porque vocês têm as regras do jogo, que eu até faço analogia, a Sila já ouviu, com o jogo da vida. Você jogar o jogo da vida sem ler o manual, não vai dar muito certo. E as pessoas... E qual que é o manual do nosso jogo da vida? São as leis. É o que quem estudou direito teve a oportunidade de ler. Então, exato. Traga isso para a sua vida. Da sua família, dos seus amigos. Só de você fazer no seu meio mais próximo, se cada um fizesse, olha que mágico que seria. Sim. E aí, por isso, eu fiz direito. Mas tudo na minha vida é muito pensado. E é lógico que eu não sou perfeita. Às vezes entram coisas na minha vida, pessoas, que às vezes me tiram um pouco do prumo. Sim, né? Normal. É normal, né? E é tão engraçado que eu sei tão bem e aí, por exemplo, eu acredito na terapia também. E é engraçado que tem épocas da vida que eu retomo a terapeuta. A mesma terapeuta, desde que eu tenho 18 anos. Aí eu retomo, que eu vejo que eu estou saindo do trilho. Eu olho. E a gente precisa, né? Também, e né? E aí eu vejo, eu falo assim, olha, o que eu planejei é isso. Isso aqui, de alguma forma, tá me... Né? Porque eu sou um ser humano, eu tenho emoção, eu pareço muito racional falando, né? Mas eu tenho esse outro lado. Não, claro. E aí eu trabalho para eu retomar. E aí eu paro a terapia. E aí eu sigo. Aí a hora que tem alguma coisa, aí eu volto. E é fantástico. Mas eu tenho um autoconhecimento tão grande a ponto de saber que eu estou num momento de fragilidade. De buscar ajuda, isso que eu falo, é se conhecer, né? Primeiro ponto é saber até onde vai o seu limite ali, saber o que... Exato. Que precisa, né? Que é o de se conhecer, né? Você sabe que, igual você falou da minha mãe, né? Querendo ou não, sou de uma família de 4 irmãos, né? Várias oportunidades a gente teve parecidas, vamos dizer assim, né? E às vezes a minha mãe, eu falo pra ela, né? Eu falo, mãe, como é que eu vou dizer? Porque eu tenho irmãos, por exemplo, o meu irmão que veio mais de mim, ele tem mais dificuldade que eu, né? Tinha na escola, ele também fez cirurgia quando era pequeno, ela precisou apoiá-lo mais do que a mim, né? E aí meu pai, desde pequena, meu pai deu esse apoio, até a questão do leite secou, por causa do remédio que tomava, enfim. Aí meu pai fez esse suporte. Mas às vezes, até hoje, né, na vida adulta, às vezes eu falo com ela, mãe, tal coisa, né, você viu, eu fiz... fulano fez e tal. Aí ela fala assim, não, Karina, mas você tem facilidade. Nossa. Você tem sorte, você tem seguidores, as pessoas gostam do que você fala, do que você faz. E aí eu falei pra ela, eu falei, mãe, será que, como se fosse, você tem facilidade, tem sorte, ou seja, né, eu nasci virado pra lua. Será que é assim? Não, se fosse assim, era tão, né? É lógico que, assim, eu até tenho uma facilidade intelectual, vamos dizer assim, né? Porque, normalmente, muita gente escreveu uma vez, não absorve. Eu até brinco, meu marido eu posso escrever 10 que não absorve. Pós-doutorado em física, ele tem. Difícil. Mas eu acho máximo, quando, às vezes, fórmulas, ele é bem melhor que eu. Mas, por exemplo, cálculo rápido, às vezes eu faço até mais rápido. Falei, tô bem, hein? Nossa, mas você falando dessa questão do cálculo, a Kátia... que esteve com a gente na última semana, ela trabalhou em banco muito tempo e agora ela faz algumas terapias, né, para ajudar, consultoria para ajudar isso. Trabalha na área de então, para você ver que números e essa questão de junto, né? desenvolvimento humano tem por tudo isso que eu acho um absurdo advogado que não quer se aproximar de nós. Aí eu peguei, né, e aí eu falei assim, eu acho que eu tenho uma facilidade, mas eu falei para minha mãe, eu falei, mãe, você sabia que hoje, graças a Deus, né, financeiramente, eu cheguei onde eu queria chegar, a casa que eu queria morar, a viagem que eu planejava, enfim, né? Aí eu peguei e falei para ela, mas você sabia que até hoje, eu falei assim, esse ano mesmo, foi em, acho que junho, eu passei uma noite em claro, escrevendo um artigo científico de direito. Eu fui dormir, minhas filhas estavam acordando. Aí eu falei assim, será que, né, eu dei o exemplo do meu irmão, será que ele passa a noite em claro, estudando? Eu falei, já me deu calo na mão de escrever. E eu não preciso mais. Eu não preciso me provar mais. Eu já tenho N titulações. Mas eu sigo estudando, me dedicando. Né? Tem dia que eu chego, igual aquele dia, né? Eu cheguei às 7 horas para trabalhar e eu saí, era 8 horas da noite. Eu fico às vezes 12, 13 horas. Final de semana, às vezes eu estou indo atrás de congresso. E aí eu falei assim, será que é só sorte?
Será que até quem nos ouve, você está disposto a abrir mão? Exato. De muita coisa para o seu sucesso, que é né? comodidade. Oscila, mas eu ouvindo a Karina falar, claro que, né, é todo um conjunto de coisas e situações, né? Até mesmo, sei lá, de repente até a questão biológica, vai saber. Mas o que eu percebo muito assim? E nas pessoas que são assim, né, que geralmente alcançam aquilo que se propõe, que olham... se eu fosse transformar numa imagem, eu transformaria numa imagem assim, uma pessoa que caminha olhando lá e nem vê o que está em volta. Tamanho foco naquilo a que se propõe, não é? Então, eu vejo muito assim... É uma predisposição interior muito grande. Sim. Sem grandes preocupações, sem se apegar a muitas coisas em volta, sem medo. Sim. Sem medo. Então eu vejo assim, geralmente, assim, o que ela me passa e o que eu percebo às vezes nessas pessoas, eu tô falando e comentando isso aqui com a Cila, porque a gente tá nessa aí também, e esse podcast, aliás, é feito para isso, para de alguma forma contribuir na sua vida para essa questão, né, do desenvolvimento humano, de agregar alguma coisa boa na vida de quem quiser, né, porque também não é uma imposição, né, a gente pega quem quer, né, e sim, a gente procura trazer aqui pessoas que vão dar essa contribuição, sabe, que tem essas histórias interessantes. Assim, mas o interessante que ela falou é você reconhecer também que você precisa de ajuda. Você vê tanto que é difícil às vezes a gente também chegar nesse ponto e falar assim, nossa, eu preciso renovar minhas energias, eu preciso respirar e seguir. Às vezes a gente vai levando e esquece aí desse acaba a bateria de uma vez, né? Mas eu achei fantástico, né, que você falou que busca. Eu vou chegar nesse ponto, mas isso assim, realmente, porque... Às vezes, o dia que eu aprendi, né, que o contrário de medo não é coragem, é fé. Eu percebo isso porque, gente, você simplesmente... Você tem que ter fé. Você simplesmente acredita em si. Você não fica arrumando uma desculpa. Ou, não, eu vou fazer tal coisa. Não, nem questiona o resto. Eu acho isso tão bonito, tão rico, sabe? Porque muitas vezes acho que o que falta, e eu falo sim, sem vergonha de falar com propriedade, porque eu tenho essa dificuldade, sabe, às vezes, assim, de acreditar sem duvidar. Então, mas aí que tá. Questão, a pessoa que mais mística, precisa acreditar em você é você. Você é você. Exatamente. E mim sou eu mesma. Tanto que quando eu entrei na American Express, na primeira entrevista, eu tinha 18 anos, o supervisor que estava fazendo as entrevistas, ele perguntou para mim assim, o que você espera da American Express? Eu falei, tá sentado onde você está. E quando eu cheguei a sentar na cadeira dele, que é quando ganhava o cartão verde... ele falou assim, você falou e você chegou. E eu passei ele até na empresa, sabe? E ele lembrou, aquilo marca, né? Eu falo assim, de duas umas. Tem gente que acha o máximo, né? Fala, nossa, é essa que eu quero, essa tá com gás, né? E alguns já se sentem, às vezes, ameaçados. Mas, e aí você sente, eu sempre, tudo, por exemplo, quando eu palestrei aqui na quinta-feira, é um auditório para 600 pessoas. Enorme, né? Quando eu falei primeira vez para alunos do direito, porque quando eu fazia faculdade, eu me via falando. Quando eu vou num lugar desse, eu me vejo, eu me vejo falando. Quando eu entrei, por exemplo, estou numa comissão menor, né, de Uberlândia, de Araxá, eu me vejo na estadual. E assim sucessivamente. Porque se você não se vê, você não chega. Porque você não botou, você não se nem você se acha capaz, a sociedade não vai te achar. As pessoas não vão te colocar lá. E isso, eu acho que é a gente com a gente mesmo. A gente não nem achar pessoas que te levaram lá ou culpar pessoas de você não ter chegado. Você precisa acreditar em você. E aí tá aquilo também, né? Às vezes a gente fala, nossa, é o não ser profissional liberal, é o não ter sócio, é o não ter chefe, é o não ter funcionário, é o não ter alguém na minha casa, é o saber também falar não. Porque às vezes tem pessoas que vão invadindo também o seu espaço. E vai sugando. E vai te sugando, né?
E aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E você falou do holding familiar, e até você falou da questão dos números e tudo, e falou da parte social, que você queria fazer mais, Sim. ajudar. No holding tem essa possibilidade? Como que funciona? Só para as pessoas que estão acompanhando entender também essa especialidade dentro do direito, que é nova, não é isso? Sim, é nova. Mas só, né, vamos fazer jus aqui para não... igual eu falei, né, em relação... Eu sinto também que eu acho que a gente tem que reconhecer, né, e dar valor à herança, igual eu falei, o meu pai, essa questão da oratória, do social, e da minha mãe também, essa questão do negociar, né, e ela também, por exemplo, o que é muito importante para ela, tanto que ela morava em casa quando era jovem e foi morar em apartamento quando casou. Aí passaram por dificuldade financeira. E ela disse, não, eu quero ter uma casa grande. Você viu as fotos da casa? Sim, parece um castelo, a casa deles, tudo em dourado e tal. Aí eu falei, mãe, não tem sentido isso hoje, né? Porque agora vocês já são avós, só um de nós 4 que mora ainda com eles, né? E aquela casa enorme. Mas era o sonho dela. Ela sonhou. E não é que ela realizou. Olha, tá vendo? Tá fazendo Natal, fazendo festa, fiz minha festa, sabe? Então, assim, ela seguiu, todo mundo falando que, né, pra quê? O ideal é lugar pequeno. Consegue. Olha, tá então, que é aquilo, igual eu falei, né? Seja no âmbito pessoal, no profissional, mas é só você que sabe o que vai te... O valor que aquilo tem. Mas então você teve isso da sua família, tá vendo? Porque se a sua mãe teve esse sonho... Sua mãe sonhava grande. Então ela querendo ou não, você inconsciente acompanha aquilo ali, porque tem coisas que não precisam ser faladas. Sim. Se você vê na ação ali dos seus pais, não é? Que aí você vai vendo isso. e vai. Você sabe como que eu imagino a vida, assim? Quando a gente vem, né, e tal. Não, isso eu não imaginei, isso eu vi. Uma terapia que eu fiz. Sim. Mas assim, e não só lá, né, no momento da concepção, vamos dizer assim, mas ao longo da vida. A questão da escolha, entrei de novo a questão das escolhas, né? Mas eu vejo que a gente vem aí, claro, né, na nossa família, nas nossas famílias de origem, né? Papai, mamãe lá, tem de tudo. E a gente escolhe do que fazer download, né? Isso, que é o que eu fiz. Eu fiz download, por exemplo, dessa parte que eu achei legal da minha mãe e essa do meu pai, porque eu vi ele falando, negociando, ele também palestrava, sabe? Falava para muita gente. Sim. Então é você pegar, e eu falo para as minhas filhas, né? Às vezes elas estão na adolescência, então já critica, né? Já não sou a mulher maravilha, perfeita, né? Ele já enxerga, mãe, mais isso. E eu falo assim, que bom, filho. Que bom que você enxerga isso, realmente não é legal. Não copie. Isso você não precisa copiar. Pega o que a mamãe tem de bom. Mamãe tem muita coisa boa também. Então, pega o que ela tem de bom. Mas isso aí não precisa copiar, não. Né? Então, assim, e é isso que a gente tem que aprender, né? É pegar o melhor e tentar passar o melhor. Porque nós somos humanos, né? Não tem como. Mas vamos lá para a holding, então. É verdade. É porque fala de herança também. A gente tá falando de herança, mas são heranças financeiras, que a holding te ajuda, mas heranças do que é passado, eu falo assim, não da holding, mas que a gente tá falando dessa questão de herança, de herdar também isso, né? Da sua força de vontade, sua determinação. E tomara que elas herdem, eu tenho certeza que vão herdar, viu? Isso. Para um leigo, Karina, para um leigo, o que é holding familiar? A holding familiar, ela até tem um nome em inglês, né? Porque ela surgiu nos Estados Unidos, Inglaterra, há mais de 100 anos atrás. Vem do verbo to hold, que quer dizer reter, conter, segurar. A gente hoje, como é que funciona no país, né? Hoje o patrimônio está no CPF. A ideia é a gente resgatar na história a época das capitanias hereditárias, onde o bem estava na família. Tanto que até se casavam, né, entre primos, para manter esse patrimônio na família. Porque o que acontece? Se você não faz, por exemplo, a holding familiar, qual que é a ideia dela? A gente chama de cofre, né? É colocar o patrimônio dessa família dentro do cofre, dar a chave para esses herdeiros. Então, eles vão ter essa chave, mas eles não vão fazer nada, só vão ser proprietários da chave que abre o cofre, para quando os patriarcas vierem a faltar, eles poderem abrir e já ceder-lhes aquele patrimônio. Porque todos os direitos, por exemplo, de alugar, vender, comprar, tudo sobre aquele bem, continua sendo dos patriarcas. Diferente quando faz uma doação em vida, né? Quando você faz uma doação em vida, no máximo a gente consegue manter o usufruto. O resto não, o resto é propriedade já dos herdeiros. Então a ideia da holding é essa. Então evita ali gastos, por exemplo, com o ITCMD, que é aquele imposto sobre herança, né?
aqueles problemas que a gente tem em algumas famílias, por exemplo, aquelas brigas que a gente conhece homéricas, né? Igual do Gugu Liberati, com a Anísio, alguns casos aí de celebridades, Marcos Paulo, que teve atrito. Então, a gente evita também esse tipo de situação. A gente consegue ir no detalhe, até, por exemplo, deixou uma fazenda, tem um filho que já toca a fazenda. A gestão, ele conhece mais, então ele vai fazer a gestão. Questão de rede social, tudo, a gente já consegue definir vários detalhes, tá, na questão da holding. Isso no pós-morte que a gente chama, né? Além disso, a gente consegue em vida uma proteção. Por quê? A gente hoje, quando está falando, por exemplo, não só de um profissional liberal que responde, né, civilmente, ou na via trabalhista, de um funcionário entrar com um processo, você tem um carro, você está andando, bateu, a pessoa pode mover uma ação contra você. Se aquele patrimônio estiver na holding, ele não está no seu CPF, não atinge o seu patrimônio. Inclusive, as pessoas não pensam, né? Mas voltando de novo àquela questão que a gente fala, né? Eu já falei várias vezes em relação ao contrato de namoro, pensar no regime de bens. Quando você é casada, seja uma união estável, uma comunhão parcial, se o seu companheiro, seu marido, vamos supor, ele tem um negócio, tá? O negócio dele, ele é um funcionário ou ele teve alguma ação de algum consumidor ou fornecedor contra ele, vai atingir o bem da família. Então tem que tomar muito cuidado. Se está na holding, não atinge esse bem. Por quê? Porque está no CPF dele ou dela, o que eles construíram depois do casamento dos dois, concorda que atinge? Nossa, porque muito. Eu falo, né? Quando você casa com comunhão parcial ou tem uma união estável, que a partir dali é dos dois, não é na alegria e na tristeza. Ou seja, é quando tem crédito, mas quando tem débito também. As pessoas acham engraçado, né? Elas pensam, não, eu tenho a metade, está usufruindo da parte boa. Aí se tiver dívida, não quer dividir. Gente, tudo reciprocidade, balança da justiça. Se vem o bom, vai vir o ruim. Então, e muitas coisas que as pessoas não se preocupam, né? Então, mas a holding, voltando aí na holding, a holding em vida também, ela ajuda nessa questão, porque aí você realmente separa. Você separa a sua pessoa física do seu patrimônio, né? E ela, por exemplo, no Brasil, é uma coisa recente, né? Ela foi possível de se fazer a partir das leis de SA, que é de 1976, e desde então a gente vê, por exemplo, assim como o Chico Anísio, que é global lá, era global, não fez, embora tivesse deixado um grande patrimônio, o Roberto Marinho fez. Por quê? Ele era um empresário, dono das Fundações Globo. Então, como ele era já do mundo dos negócios, ele fez. Então, a gente vê que muitos empresários já faziam há mais tempo, né? E a ideia é mostrar que não precisa ser um grande empresário de renome nacional. Isso cabe também para as pessoas comuns. Porque a gente primeiro preocupa de juntar um financeiro para gerar um patrimônio. E a maioria das pessoas param aqui. A gente tem que lembrar, você quer que o patrimônio acabe com você ou você quer deixar esse legado? Você quer perpetuar esse patrimônio, né? Pela geração seguinte e por demais gerações. Como fazer isso? Nossa, e depois se não se organiza assim, fica tão difícil, né? Eu vejo muitas pessoas, por exemplo, que não tem esse planejamento, não fez. Aí o dono ali morre. A gente achava que automaticamente passava para os filhos e não é assim. E aí fica muito complicado, não consegue vender, não consegue... Quer ver um problema? Não é muito difícil. Aquele caso que eu falei, né? Aquele filho que mora com os pais, aquela casa boa, morou a vida inteira naquela casa, tá? Aí o que acontece? Os pais faleceram. Ele não vai ter o valor para pagar, porque é 6% para advogado, 5% SMD, em torno de 2% para o cartório, tem registro de imóveis. Ele tem que arcar com tudo isso. Se ele não entrar com isso em 180 dias, começa a incorrer multa. E é multa sobre multa. E conforme vai passando os dias, é diária a multa. Aquilo vai aumentando, né? E aí o que acontece? Aquilo vai acumulando, incide em IPTU e assim vai. Concorda? Você compraria dela um imóvel que não está no nome dela e pagando o que vale? Não. Ninguém compra. Por quê? Não está no nome dela. É da mãe dela. Não, a mãe dela nem está aqui, né? No caso, o exemplo. A mãe daquela pessoa faleceu. Você não vai pagar o que vale. Só aí a gente tem um deságio aí de 20%, dependendo do imóvel, até 40%. Ou seja, é impossível ele se manter onde ele estava. Então, é muito sério isso.
as pessoas às vezes não chegam a ter dinheiro para o funeral. Nossa. Não tem essa liquidez, porque também tem famílias que deixam patrimônio, mas não deixa liquidez, não tá, né? E aí a gente tem essa preocupação, se atentar. É um assunto que normalmente as pessoas não gostam de falar, né? Mas deveria, né? Mas deveria se preocupar. Porque aí, na verdade, eu falo, gente, não vamos ficar pensando só no dia que isso acontecer. Em vida isso protege. Vamos pensar no benefício disso em vida também, né? Mas é caro para fazer um processo desse? Porque às vezes as pessoas também pensam assim, tem medo pelo valor, é muito elevado para se fazer esse processo. Eu sei que não pode falar preço, cada um é de uma coisa, sim, mas não é uma coisa barata. Não é uma coisa barata de se fazer a holding, né? Tanto que a gente fala, a holding familiar, ela é uma solução, não é só para os grandes empresários, mas também não é para todas as classes. Por exemplo, uma classe baixa não justifica. É uma que ele, né, ter esse curso para estar fazendo. Mas a gente pega ali classe média para cima, já faz sentido a gente estar fazendo, né? Mas o que acontece? Quando você vai pensar, por exemplo, você zera o custo do cartório, que não tem, você vai ter só de registro. O custo do ITCMD, né? Porque, por exemplo, o ITCMD é 5. Às vezes, o máximo de tributo que a gente vai ter vai ser o ITBI, que é 2. Só daí você baixou de 5 para 2. Muitas vezes você faz sobre o valor venal, não é sobre o valor de mercado, que aí dá uma diferença enorme de valor. O advogado não vai ser os 6% sobre o valor de mercado, que é no caso do inventário, é um percentual muito menor que esse. Então, quando você calcula, quando compara com o inventário, é um custo muito menor, compensa. Agora, por exemplo, uma classe baixa, às vezes não vai ter esse dinheiro agora, né, para estar fazendo. E aí, porque a gente também fala, quando a gente está falando de sucessão, por isso que eu falo, a primeira coisa que eu faço é uma consulta que chama sessão de viabilidade, para a gente entender. A gente vai ver, porque a gente tem 9 ferramentas financeiras e jurídicas de se organizar uma sucessão para evitar esse problema, tá? Então, a gente tem outras soluções. Às vezes não vai ser a holding, por exemplo, para aquela família, mas a gente vai ter uma outra solução da gente organizar e quando vier a acontecer a falta, não ocorrer esse tipo de problema. Né? Então, assim, até para deixar claro que a holding hoje virou tipo assim, é a solução milagrosa. Não, ela não é para todo mundo, né? Ela é uma da mais completa, vamos dizer assim, mas também vai depender de quem é esse cliente, como que é essa estrutura patrimonial, familiar dessa pessoa. Então, a gente vai entender isso para ver se é o caso dessa pessoa. Mas lembrando, a gente não tem só essa solução. A gente tem outras soluções. O que não dá é não fazer nada. Tanto que o tema da palestra, nem botei holding. Eu botei planejamento financeiro, patrimonial e sucessório. Porque é você fazer um planejamento, né? No caso aí, sucessório com esse patrimônio. Se preocupar, se atentar que as pessoas não se preocupem, elas acham assim, eu já tive cliente meu, até um médico, falou assim, não, doutor, é o seguinte, eu já construí tudo isso para eles. O mínimo que eles têm que fazer é eles se resolverem. Quando eu faltar, eles vão ter que dar conta disso. Karina, né? O que não dá é ficar achando que as coisas vão se resolver por si só, né? Vai acontecer uma mágica. E assim, às vezes também pode acontecer primeiro, mudar a pergunta. Quem na família é o autor dessa ação, ou deve ser o autor dessa ação? Olha, isso varia muito. Tem casos que quem me procura são os filhos, que já estão preocupados, e tem casos que são os pais. Entendi. Mas normalmente, sabe quando é? Quando perde um deles. Por exemplo, dá um susto. Ou perdeu o pai, ou perdeu a mãe. Aí ele sabe o que passou. Sim. Aí ele fala, nossa, não quero passar isso de novo, então vamos olhar. Ou quando tem um dos dois que já estão com tratamento de alguma doença, está debilitado. Então, normalmente surge esses momentos. Agora, tem alguns não, você precisa ver. Às vezes procura pessoas jovens que estão longe, já querendo entender, se antenar. Então, assim, é bem variado o público. E você já, assim, na sua vivência, nas suas experiências, já aconteceu de você se deparar com casos onde as pessoas procuraram sobre esse assunto, mas tinha aquele medo de, será que está achando que eu estou
interessado, com ganância, alguma coisa assim. Isso acontece ou não? Você fala os filhos? Dos filhos. Quando acontece de um dos filhos, algum parente procurando. Não, às vezes eu falo que hold é uma coisa que tem que ter paciência para trabalhar. Porque você tem que convencer a família inteira. De que é necessário. Então, às vezes chega um irmão. Aí, às vezes, a família é de 2, 3, 4, 5 filhos. Você tem que convencer um por um. Fora aquele pai e aquela mãe, né? Então, não é uma coisa fácil. Tanto que hoje em dia eu até falo, gente, vamos já reunir todos para essa reunião, porque no início, quando veio, eu repetia a mesma coisa 2, 3, 4 vezes. Porque aí o outro filho que falava que não queria mexer, não, mas agora eu quero ouvir. Né? Aí fica uma coisa inviável. Então, agora eu já falo, vamos reunir, que seja quem não mora na cidade, participa remoto, né? Agora... Para poder entender, né? Como para funciona. poder entender. Não teve nenhum caso assim de um... Normalmente, quando chegam para mim, eles já conversaram. Já estão de acordo, né? Talvez tenha acontecido, mas não chegou no escritório. Porque quando chega, os pais estão cientes. Porque é impossível o filho fazer sem o pai e a mãe ter concordado com aquilo. E aí eles explicam a importância daquilo. Mas tem processos que, assim, do início ao fim, você vê que é o filho que está tocando. Assim como tem casos que são os pais. Os filhos, às vezes, nem sei se... Eu até falo, no final nós vamos ter que chamar para eles terem conhecimento, né? Mas isso é para o patrimônio não sair da família, igual tinha antigamente. Isso, o que acontece? A gente até teve a questão da reforma tributária. E está todo mundo com medo. Hoje, em Minas Gerais, 5% tende a chegar a 8%, né, pela reforma, porque vai ser uma alíquota progressiva. E todo mundo reclama, 8% é muito, né? Quando você vai pegar, é quase 10% do seu patrimônio. Só que a gente tem... E esse é um dos menores do mundo. Por exemplo, Estados Unidos e Inglaterra é 40%. Na França é 60%. Você imaginou você deixar uma coisa igual você tem sua filha? Gente, quem mais vai receber é o Estado, mais tipo que ela. Que comprou a casa mais cara do... É um absurdo. Lá pensa, 10% é muito. É muita coisa, né? Então, na verdade... a ideia é ter esse planejamento que a gente chama tributário, né? Evitar esses custos. Igual eu falei, o custo do advogado é bem menor do que seria no inventário. Não tem custo de cartório. O custo de imposto ele é bem menor. Então, quando a gente compara o custo que a pessoa vai ter, que deixa para fazer o inventário tradicional, com o custo que a pessoa tem fazendo a holding familiar, ele é bem menor. Então, é essa redução de despesa e evitar também esse estresse, porque a gente já define essas coisas. Tem um filme que chama Secretariat, que é uma história real. Falece o pai, né, a mãe já era falecida, e fica uma fazenda com um cavalo para 2 irmãos. Aí o irmão quer vender o cavalo. Aí a irmã fala, não, o papai estava preparando esse cavalo porque é um cavalo que corre muito, né? O sêmen dele vai dar muito dinheiro. Ele falou, tá louco, até isso aí dá certo. A gente nem sabe se vai dar certo ou não. Isso era sonho do papai, não sei o quê. E ela que acompanhava isso com o pai, convicta. E não é que ela faz virar. Ele ganha, ela aposta naquilo, né? Contrata um corredor de cavalo para estar fazendo aquela equitação, correr, ganha o sêmen vale e eles ganham um dinheirão. É lindo o filme, a história real. Ela estava certa. E o que a gente aprende com isso? Que muitas das vezes a pessoa que já é do negócio faz mais sentido ela tocar. Do que um que não entende nada, tem mais visão, não sabe nem o valor. Por exemplo, quantos negócios às vezes caem em herança, vem de uma fazenda às vezes por nada, não, entendeu? Porque eu quero dinheiro. Gente, mas como assim? Isso aí foram anos de trabalho, agora que está na hora de dar o fruto, você não vendeu, igual plantar uma árvore. Né? Quando está para dar o fruto, você vai lá e cortar para cada madeira. Espera que você vai ter o fruto e depois a madeira. Então, assim, e isso a gente organiza na holding também, né? Porque aí, agora, por exemplo, já me chegou gente, não tinha nenhum imóvel. Eu vou comprar vou financiar. Não é o momento. Então, assim, mas é legal que a pessoa já começou a pensar, né, nessa situação. Mas não teve nenhum caso, assim, dos pais, assim, se constrangerem. Não, eu perguntei porque esse assunto de herança e patrimônio dá complicado. Pra manga, né? Podemos dizer assim. É complicado, né? Então, assim, às vezes, uma pessoa, né, leiga pode, às vezes, até interessar pelo assunto, mas ter medo de querer falar, de querer falar, né? Isso, Porque vai falar, já tá de olho. Já tá achando que eu tô indo. Então, mas por isso que a gente fala... Pra quebrar esse tipo de preconceito e é real também, né? o benefício em vida.
Ele é real. Né? Então, por isso que eu falo muito também dele em vida, que ele dá uma tranquilidade. Por exemplo, a gente teve aqui em Araxá o caso de um ex-prefeito, que ele, ao invés de aumentar o salário da classe dos dentistas, ele pagava hora extra como... o aumento de salário como hora extra. Aí o que aconteceu? Empatou o bem de vários desses profissionais. Se tivessem na holding, não teria impactado. Entendeu? Então, é uma proteção. É uma proteção. Acaba que, né, ela é real. Então, assim, quando a gente traz isso em vida, é mais fácil da pessoa tangibilizar esse benefício, vamos dizer assim, né? Sim. E só pra gente fechar, qual que é a diferença? Eu falo, fechar esse assunto da holding. Qual que é a diferença dela com o inventário que você citou? Ah, tá. A diferença dela é que ela é corrida com a pessoa em vida, o inventário é quando a pessoa falece. Ah, sim. Essa é a diferença principal. E aí a gente vai entrar na diferença tributária, de custos, o que envolve. Mas é que, por exemplo, a pessoa faleceu, não tem mais como fazer holding, é só inventário. Na verdade, depois que a pessoa faleceu, o que tiver é inventário. E nunca a holding vai resolver tudo. Por exemplo, o dinheiro que a pessoa tem na conta. Não está na holding, né? Aquele vai ter que ser feito o inventário daquele valor, vamos supor, né? Então, mas em suma, a diferença, e na verdade a holding é para evitar que o grosso do patrimônio tenha que ser feito um inventário. Preventivo. É um preventivo do inventário, resumindo claro. isso. Que bom. E até respondendo a sua pergunta, em relação à função social, né? Que era um dos meus projetos com o direito. A função social não é com a holding que eu satisfaço. Não é o principal. Não. Vamos lá. A holding, ela me dá um retorno financeiro. Sim. Tá? A função social que eu me sinto feliz em entregar para a sociedade, que era um dos meus projetos com o curso de Direito, não é através da holding. Ela é através, por exemplo, igual esse mês, né? Eu fiz um trabalho bem forte em relação ao Outubro Rosa, palestrei na Fundação de Assistência à Mulher Araxaense, fui em praticamente todos os canais de comunicação, né, da cidade, falando sobre isso, orientando sobre isso. Quando teve o mês do direito do autista, também fiz o mesmo trabalho, várias instituições para estar falando sobre o direito dos autistas, em relação ao direito das mulheres, né? A gente faz essa campanha muito forte aí. O direito das mulheres me acompanha quase que o ano inteiro, né? Muita gente quer que eu fale sobre a mulher, sobre essa questão do direito da mulher. Então, nesses outros, direito consumidor, né? Sim. Então, assim, aí sim eu cumpro a minha função social. Tanto que muitas vezes, né? Eu vou fazer um merchan aqui, eu sou colunista da Jovem Pan. E lá eu falo que lá é uma função social que eu faço lá, né? Porque o que eu falo lá é aquela coisa, o último caso é procurar um advogado. Isso. Eu sempre falo, olha, igual a gente teve lá, né, o programa do direito, é sobre o Dia do Consumidor. Sim. Primeiro, procure o estabelecimento, tenta negociar, não funcionou, procura o Reclame Aqui. Da sua casa você abre uma reclamação. Não funcionou? Procura o PROCON. Não funcionou? Enfim, tem defensoria pública, tem Ministério Público, tem advogado, mas a ideia ali é fazer essa função social, porque eu falo que o conhecimento, ele traz poder. Sim. Então, quanto mais conhecimento, mais poder você vai ter. E o que falta, muitas vezes, as pessoas me perguntam, doutor, que lei que você acha que está faltando? Não está faltando leis. Leis a gente tem de sobra, inclusive várias não foram implementadas, de tantas que temos. O que falta são as pessoas conhecerem as leis. Seus direitos. Porque se você não conhecer e não souber os seus direitos, como é que você vai fazer valer esses direitos? Não tem como você cobrar o que você não tem conhecimento. E às vezes não é nem má fé do outro lado, às vezes o outro lado não conhece. Exato. E assim como você tem que acreditar em você, para algo que você quer que aconteça para você, você tem que saber qual é o seu direito, para você fazer com que o mesmo seja exercido. É um dever saber o seu direito, com né? Certeza. Aprendi isso. Olha aí. Mas olha que interessante, a gente estava falando da holding e o nosso podcast hoje finados, né? Então é importante a gente falar dessa questão de se pensar em vida mesmo, de se organizar, porque para não passar, às vezes, esses momentos, né, assim, e depois não saber o que fazer, aonde recorrer. Então, esse também é um trabalho social, quando você fala da holding, mesmo que seja de onde você tira a sua renda, mas levando essa orientação e as pessoas tendo isso, de entender como funciona,
Você está fazendo um social também. Ai, fiquei feliz. Viu? Agora, que bom. É um social também, né? De levar a informação também para as pessoas e tudo. E aí, às vezes, a gente... porque naquele momento ali do luto, a pessoa não vai conseguir raciocinar direito e o prazo é muito curto, pelo que você disse, né? 180 dias, onde já começa a incorrer multa. Né? E, então, inclusive, em 60 dias, por exemplo, se você passar de 60 dias para pagar a guia do ITCMD, você já paga 15% a mais. Fora a multa dos 180. Então, assim, e agora você acha, você está num momento super difícil de perda, você nem pensou nisso, porque para gerar essa guia você vai precisar do advogado para dar entrada. Aí já vai com o emocional ainda abalado, já com um monte de... A cabeça, né, nem não tá... consegue, nem raciocinar direito. Então, é um social. Que bom, fico feliz. É um assunto para você estudar, procurar saber mais a partir de agora. E, sim, procurar resolver sem medo, sem culpa. Né? Com certeza, porque faz parte da trajetória da vida. Né, o ciclo da vida, né? É igual lá o Rei Leão, né? Acho linda aquela música. É o ciclo da vida. E olha que bonito você, aquilo prosperar, né? Assim como o que você fala, que você deixou plantado nas pessoas ou gravado num podcast. Assim como o que você escreve. Seja num livro, seja em um artigo, seja numa redação, assim como nos seus filhos, né, no sangue que corre dentro deles, no amor, no aprendizado, no carinho que você depositou ali. Mas no seu patrimônio, porque muitas vezes um patrimônio é uma construção de uma vida. Por exemplo, lá desde do primeiro salário de todo mundo, ele está compondo para você um dia chegar a construir aquele patrimônio. E ali tem vidas, você deixar... né, Karina? Claro, ali tem vida, gente. Tem uma história. Ali tem amor concreto dedicado, né? Ali tem... a gente precisa muito quebrar isso. E a ideia estigmas que tem a respeito de patrimônio. Com certeza. Né? E a ideia é perpetuar. Para quem? Para o governo? Para o Estado? Não. Para os seus filhos, para sua família. Né? É de chegar e a forma... Qual é a forma de fazer isso? Existe uma forma legal, jurídica de fazer, que financeiramente é melhor, por que não fazer? Né? Então, assim, é o pensar, né, que é o melhor para todo mundo. E a pessoa ainda tem, né, benefício em vida de ficar mais tranquila, porque é igual aquele exemplo que eu dei, né, que às vezes gera todo um estresse, uma situação de empatar o patrimônio. Né? E aí você contou pra gente da Karina, né, que a gente conheceu lá no passado, da doutora Karina, que se especializou nessa área. E agora a gente quer saber o que vem pro futuro, até na questão da holding, né? Você pretende levar isso para outros estudantes de direito também? Conta um pouquinho pra gente. Só uma curiosidade, você já dá aula? Você falou aqui não. Eu não dou aula no Neraxá, mas eu sempre, por exemplo, na Semana Jurídica, o ano passado, era a única convidada da cidade que palestrou. E foi sobre o assunto, sobre o holding familiar. Estava em setembro na roda de conversa, mês que vem estou de novo. Esse mês estava nesse evento. Então, eu falo que eu estou, como fala? Eu tenho uma parte, um braço aqui também, né? E aí o professor Márcio, coordenador do curso de Direito aqui do Neraxá, ele me convidou para coordenar um curso que está para ser lançado. Né? Eu terminei o projeto, então eu vou estar coordenando um curso sobre... O foco maior dele é a holding familiar, né? Mas a gente vai falar sobre todas as formas de se fazer um planejamento patrimonial e sucessório. Então, além de mim, eu convidei outros docentes para estar falando sobre isso e convidei também, inclusive, uma pessoa, um economista, para falar sobre a parte de finanças e uma contadora para falar dessa parte contábil. Legal. Por quê? E é o que eu falo para os alunos também, que hoje o profissional ele tem que olhar o além. Né? Assim como a holding, a gente não tem na faculdade. Por quê? Porque você tem o direito civil, o direito tributário e o direito societário, apartados. A holding você precisa conhecer os três. Né? Além de você conhecer os três, é interessante que você conheça de finanças também. Porque dependendo do patrimônio da pessoa, como ele está aplicado, dependendo do produto, faz sentido pôr na holding, dependendo não. Então, precisa ter um conhecimento disso. Né? E essa questão também contábil, você precisa entender, né? Por exemplo, questão do que está alugado, se o tributo faz mais sentido na pessoa física ou na jurídica. Então, precisa entender disso. Que é o quê? Que é essa interdisciplinaridade. Né? Que quando o cliente for te contratar, ele não está vendo ali simplesmente a pessoa que vai resolver um problema jurídico. Ele vai ter naquela pessoa
é quase que uma consultora de negócios, né? Em tudo, porque ela vai entender do jurídico, do financeiro, do contábil. Então, é essa soma. É a gente conseguir, e isso traz um diferencial. É passar essa credibilidade, esse conhecimento, para que o cliente se sinta seguro com você enquanto profissional. E ele não quer sair rapidinho, só pro Wilton. Ela falou da finanças. O Wilton vai ser nosso convidado aqui também, sabe? O professor Wilton aqui do Unerachá. Sei de gestão, que né? ele fala muito dessa questão das finanças, da organização e o quanto é importante a gente entender em todas as áreas, né? O Wilton tá comigo no comitê. Só deixar um abracinho pra ele. Que bom. Ele tá nos vendo agora, tenho certeza. Então já está convidado. E já é muito bem-vindo, né? Vamos só acertar a data. Com certeza. Mas, voltando então, Karina, e assim, a pessoa que vai procurar esse profissional, ela não quer sair de lá e ter que ir em outro, né? Tipo assim, dessa outra área. Não, agora eu tenho que ver alguém do financeiro e tal. Não, ele quer já chegar ali e resolver o problema dele. Muitos advogados, até que não têm, às vezes, essa experiência financeira, eles contratam, por exemplo, um assessor de investimentos ou uma consultora de investimentos para aquilo casar, né? Porque também não é todo mundo que às vezes vai ter facilidade. Mas, quando a pessoa se abre para aquilo, e vai que, né? Ou não, a gente já tem. Eu acho que a gente precisa estar aberto. Sim. Né? Eu sou uma pessoa bem aberta, assim, a ouvir, a experimentar, a conhecer. Porque é assim que às vezes também surgem as oportunidades, né? O clique de algumas coisas, que eu falo muito do insight, né? De dar o clique. Por exemplo, principalmente para escrever, para falar não. Você fala assim, você pode falar daqui meia hora sobre tal assunto? Eu vou e falo. Mas o escrever eu tenho clique. E às vezes, igual aquela madrugada que eu passei, porque foi quando deu clique. E geralmente é à noite, a gente não pode perder, né? Geralmente a madrugada a gente à noite. O meu geralmente é à noite. E aí vem aquele pá. E aí sai. E aí eu tenho que seguir. Porque às vezes se eu deixar para outro dia, aquela inspiração se foi. Então eu acho que as pessoas precisam se abrir. Não é que também não tem como, né? Você pode trabalhar, e eu também não faço, por exemplo, o trabalho da contadora e tal. Né? Tem ali a parceria e tudo. Mas eu acho que você conhecer a lógica, como é que funciona, entender dos índices, dos financiamentos, o que está acoplado, o que não está, como é que é na pessoa física, como é que é na pessoa jurídica. Por isso que eu escolhi a holding, né? Porque eu fiz disso... Você já tinha tudo isso na bagagem, Exato, eu tinha. E muitas pessoas acham, por exemplo, nossa, você fez direito e agora está na área financeira de um banco, né? Numa área comercial. Mas acaba que você ressignificar. Sim. O que eu posso trazer disso para agregar? E tudo agrega, né? E tudo agrega. Tudo agrega, complementa, né? Então, e é isso que a gente precisa enxergar. Às vezes não está da forma, porque teoricamente, por exemplo, de tempo de processo, de não sei o quê, eu não tive, porque nem pode, né? Você nem pode estar judicializando quando você está num cargo gerencial de uma instituição financeira. É uma coisa ou outra. Então, assim, mas o que eu posso trazer disso? Então, eu acho que é muito importante a gente sempre olhar para nós e para as oportunidades que a gente tem em volta e tentar trazer o que a gente pode agregar. Aproveita-se tudo, né? Com certeza. Ter boa vontade de querer, né? Sim. Mas só sobre esse curso que você falou, como que é? Esse projeto já está andando? Sim, o projeto já está para aprovação. Você acha que ano que vem já está aí ou não? Já. A ideia era até... Ele está atrasadinho. A ideia era até lançar esse ano. E para que público que é? Alunos? Profissionais já... Ele vai ser um curso de extensão, né? Que vai envolver aí tanto os alunos... Não é uma pós? Não é uma pós, é um curso de extensão. Porque a gente vai abrir também para a comunidade. Por quê? Porque, igual eu falei, a gente vai falar não só... A gente vai entrar na holding, as etapas da holding, tudo, caso prático. Mas a gente vai mostrar também as outras formas de se fazer sucessão. Então, não é a carga horária, é uma carga horária menor, né? Não é igual uma pós. Então, por isso não é considerado uma pós também. E a gente quer também trazer esse alerta. Por quê? Porque por mais que às vezes a pessoa vai contratar alguém para depois fazer, é interessante ela conhecer. Porque, por exemplo, se você pensar, igual o regime de bens, embora as pessoas não pensem, é um planejamento sucessório, seguro de vida, previdência privada, a gente tem fundos fechados, a gente tem doação, a gente tem testamento, a gente tem várias formas de se pensar. E muitas pessoas, às vezes, nunca pensou em nenhuma. Então, assim, até para a gente aprofundar, porque até um seguro de vida tem questões nele, são cruciais,
de se saber que a maioria da população não sabe, inclusive gerente de banco, de agência, que comercializa, às vezes não conhece tão a fundo da forma ideal e qual que é a diferença de um para o outro. Né? Então, a ideia é trazer isso, então por isso que abrange, né? É aberto para qualquer pessoa. Até você investir para aposentadoria mesmo, né? Que você citou aí. A gente não tem conhecimento. Não. E vai deixar para pensar nela só quando já chega a idade e tudo, e não dá para você muitas coisas você tem que pensar antes, por exemplo, até um seguro de vida. Quanto antes você contratar, menor vai ser. Se você deixar para uma idade mais avançada, às vezes ele vai ter que se tornar inviável. O regime de bens tem que pensar normalmente antes de casar ou de juntar as mochilinhas. Isso é tão necessário. Por que a gente não pensa nisso antes, né? Então é de jovem. Né? Eu sei que assim, a gente já tomou um bocado do seu tempo, talvez até não dê para discorrer. Só mais contar um projeto antes de você falar. E também já a ideia é para o ano que vem, tá? Né, eu já comecei um livro. Sim. Sobre as ferramentas de se fazer um planejamento patrimonial sucessório também, tá? Livro? Não para também. Não. Já plantou uma árvore já. Já plantou uma árvore. Da vida. Agora é o livro, já plantei. Aí, e depois? Aí depois o filme. Quero mandar um abraço para a irmã Dora do São Domingos. Plantei a árvore lá no no santuário. É uma árvore frutífera? Não, você não sabe como que é. A árvore. Então, irmã Dora, eu preciso saber mais informações dessa árvore. Já deixa aqui nos comentários, viu, pra gente. Eu vou responder nos comentários. Não, mas eu não ia encerrar, não. Eu sei que ela quer sugar, né? Não, você tá falando eu não ia encerrar, não. Eu só ia tá. perguntar pra ela o seguinte. Porque a gente tocou aí nessa questão da união estável e tudo. Eu sei que não vai para discorrer agora. Então a gente fica com ela aqui até amanhã. A gente suga. Mas é porque, assim, tem muita gente, Karina, que pensa... Eu fico tão feliz quando o convidado come, por favor, sabe? Fique à vontade. Porque é para isso mesmo. E... Porque tem gente, às vezes, que entra numa união estável achando que está evitando o problema. Exatamente. E é o maior contrário, problema. Não é? É o contrário. Eu palestro lá no Fama, né? E tem o projeto, né? Então, um abraço aí para a Mirtes Novas Primaveras com as senhoras. E é muito interessante, né? E aí lá eu sempre faço esse alerta, né? Que várias, o que acontece? Passaram uma vida, né? Com o seu marido, tiveram os filhos, esse marido faleceu, ela ficou viúva. Aí ela arrumou um namorado. Aí ela fala, nossa, eu não vou casar. Porque eu quero deixar o que eu construí com meu marido para os meus filhos, né? Até porque esse é um relacionamento recente, não foi com ele que eu construí isso, ok. Só que aí começa a dormir aqui, dormir ali, viaja junto. Aí o que acontece? União estável. Virou união estável. Aí eu falei, gente, é muito pior. E pior que tá sem data. Às vezes eles eram amigos e pode requerer, mostra as fotos juntos, nem tinha nada ainda, mas vai provar que não tinha, que não estava dormindo junto. E aí é super complicado, é muito pior. Então, assim, ou case com separação total de bens, ou faça um contrato de namoro. Sim. Porque é muito sério, as pessoas não pensam. E isso é, sim, um planejamento sucessório. A gente tem que tomar cuidado, a gente chega... Vai virando uma bola de neve, né? Vai, você sabe que tem casos que, como que é o meu, o seu, os nossos, nessas novas conjecturas familiares, a gente tem casos que o filho da pessoa recebe menos que o enteado, do que ela deixou. É muito sério isso. Então, por exemplo, é por isso que eu falo, é uma coisa, por isso a necessidade, o curso de extensão é para toda a sociedade, não é só para profissional de direito. As pessoas não têm essa consciência, porque às vezes elas não têm, e ela vai deixar menos para o filho dela do que para os enteados, que não são filhos delas. E às vezes nem se dá, né? Então, assim, é uma preocupação que as pessoas precisam ter. Elas não querem pensar, mas muita coisa é em vida. E não é só porque a gente acha que vai separar, né? Uma que pode separar. Olha quantas pessoas aí hoje em dia, né, separam. Verdade. Não é mais como antigamente, né? E além disso, mesmo mantendo casados, os bens se comunicam. E aí, qual é o problema? Às vezes você está trabalhando, construindo um patrimônio e tudo. Aí o seu parceiro começa um negócio, às vezes assim, na boa fé, mas ele perde tudo, um negócio arriscado, você é uma pessoa conservadora. Gente, vai afetar todos os seus bens, porque ele não precisa pedir anuência para você, para a maioria das coisas, e vai afetar os seus bens. Será que é isso que você quer? Às vezes foram anos de trabalho, você construiu tudo aquilo sozinha, né? Tipo, a construção para chegar onde está, aí depois que casou, aquela parte que veio depois...
ele vai afetar tudo aquilo. E as pessoas não têm essa consciência. Pensam, né? Tem gente que chega no escritório apavorado. Como é que eu vou falar isso pra ele agora? De conhecimento, Mas né? é aquilo que às Falar vezes que eu tô com pessoas... medo do negócio dele. Nossa, É complicado. muito mais chato fazer não isso. Você ter dá medo. essas dicas, não dá, nas suas redes sociais? Você fala muito Falo. sobre isso, né? E é tão legal, as pessoas me param na rua. Essa do contrato de namoro Ela fala muito deu maior dessas repercussão. questões. Até eu acho que um padre comentou também. Até um abraço pra ele, ele acompanha muita gente também. E gera dúvidas, né? Quando se fala dessa questão do contrato de namoro, né? Gera a gente acha dúvidas. que às vezes é uma coisa boba, mas é nada. As Não pessoas têm que olhar é muito sério. sobre isso, Gente, né? as pessoas têm medo de pôr o racional dentro de relacionamento, né? E relacionamento E tem que precisa ser racional, não precisa, Precisa. gente? Então, Nossa, é meu isso que eu Deus. falo. Não prejudica Não vai o emocional. faltando Aliás, só emoção. ajuda, não é? E é o que eu tento lá no meu Instagram, né? Inclusive, para quem ainda não segue, é Isso. @Karina Prado, ponto ADV. Lá no Instagram, eu sempre tento passar essas dicas de alertar as pessoas, porque as pessoas não pensam. Elas simplesmente vão vivendo. Vai na Aí, emoção, né? Vai na emoção, isso. E o que mexe com a emoção, que normalmente essas questões de união, namoro, casamento, união estável, inventário, mexe muito com o sentimento, né? Eu até brinco, tem gente que precisa do advogado, mas depois já é de um terapeuta, né? Com certeza. Aí eu falo, gente, essa pessoa acho que esqueceu que a minha parte eu já terminei, agora eu precisava era da Agora pode ir pra terapeuta. terapia. E é importante porque tem o time. E você fazendo isso preventivamente é muito mais tranquilo. Na verdade, Karina, eu acho errado o regime que é o considerado usual, porque hoje é a comunhão parcial. Eu acho que deveria ser a separação total. Caso você quer casar de forma diferente, que é a comunhão parcial, comunhão total, você teria que fazer o pacto antinupcial. E não é. Qual que é o normal? O normal é a comunhão parcial. Porque as pessoas não têm essa consciência, é chato falar, não, vamos fazer um pacto antinupcial. Parece que você está duvidando que vai... também, então. Não é? Parece que você está... Parece um mero negócio. Isso, né? mas vocês sabem, né? Que as pessoas, as celebridades, pessoas com mais dinheiro, elas fazem pactos mesmo. Não só o antinupcial, mas pacto... Não só esse padrão do cartório, mas realmente definindo coisas. Sim. Mas lógico, ali tá em jogo... Muita coisa, né? É um trabalho de uma vida. Né? Então, assim, tem igual. Que se resguardar. Eu falo, eu acho que é legal você ter orgulho, mas você tem que saber o valor que aquilo tem, né? De não deixar afetar. E tem que ser um consenso entre os dois, né, Tem. Karina? Tem que ser Por exemplo, eu sou muito extremamente conservadora, né? Extremamente. E meu marido, ele é também, ele é mais para conservador, mas ele é um pouquinho mais arrojado que eu, né? E eu faço questão, por exemplo, manter... Igual, até a época que eu parei de trabalhar, né? Eu tinha que eu pagava a minha parte. Ele, não quer fazer uma conta conjunta, que é mais fácil? Eu falei, não. Eu gosto de eu controlar o que tá, as minhas coisas, o que está entrando, o que está saindo, a minha fatura do cartão, os meus investimentos, mas eu falo para ele, igual, né? Fazer... Tem investimentos, por exemplo, tem opção, termo, que você está investindo um dinheiro que você não tem. Aí, o que você está pondo em risco? Aí você já colocou em risco, né? Ou seja, por quê? Aí é uma coisa que você está investindo que você não tem, que se chegar um dia não chegou naquele valor, vai perder do patrimônio que existe. Aí o outro acaba... Aí tem que ser uma coisa... Tudo que envolveu algum risco mínimo, o outro tem que ser consultado quando é. Só que a maioria das pessoas tem ou são comunhão parcial ou união estável. Eu acho que deveria ser a separação total. Eu acho que você tem que voltar mais vezes pra gente falar dessa questão. Sim, aí nós vamos entrar de relacionamento. Karina, só uma metadinha. Já tá. Só uma coisinha que eu ia perguntar pra ela, que faz tempo que eu tô pra perguntar isso. Pode pergunta, vai lá. Enfim, aliás, só pra fechar esse assunto, gente, conversa, Vamos lá. gente. Conversa. Gente, conversem. Relacionamento tem que conversar. Isso. Mas, Karina, teve um momento que você falou algo sobre, eu vou montar lá o assunto e vou colocar. Suas redes sociais, é você mesma que cuida? Sou eu. A minha logo fui eu que fiz, a minha roupa sou eu que escolho. Super ativa. Eu sou uma pessoa... Ela é blogueira também muito, ainda, super. gente. Olha isso. Eu sou. É engraçado, né? Tipo, igual tem gente que mexe, como que é personal style, o negócio das cores, enfim. Hoje em dia tem esses profissionais, né? Eu não consigo ver alguém falando pra mim. Olha, a cor que... Não, eu acho isso tão meu. Você já tem isso. Eu sou muito tenho. Você vai colocar tal roupa. Hoje você vai postar tal coisa. Será que as pessoas sabem o que eu tô sentindo hoje?
o que eu quero passar hoje? Será que o que eu quero passar hoje é uma coisa minha pessoal? É uma coisa minha de trabalho? É um artigo que eu escrevi? É uma entrevista que eu dei? Como é que alguém vai saber mais do que eu? Então, eu sou muito assim. A minha logo, eu desenhei ela. Ela é o K, aí tem o C, né, que é o sobrenome da minha mãe, o P. Aí tem o S, que é o do meu marido, que faz o contorno. E ela é preto com dourado. Eu gosto de preto. O dourado eu gosto de brilho. Assim, que não falha. E aí tem a espada, né? Que a ideia é promover essa justiça. E a balança. A balança, para mim, embora seja a balança da justiça, querendo ou não, o equilíbrio, ela me remete muito à reciprocidade. E é uma das coisas que eu tenho muito dentro de mim. Eu sempre tento ser recíproca com as pessoas comigo, assim como eu acabo esperando também. Né? Essa é uma das coisas que eu trabalho, porque às vezes a gente se frustra, né? Mas eu, no meu natural, eu espero, porque é como eu faço, como eu vivo, a gente tende a esperar. Então, a minha logo, eu que desenhei. Para não falar que eu não paguei nada, eu só paguei para a pessoa, eu desenhei num papel. Sim. Eu pedi para ela, é que eu não sei digitalizar. Pensado, né? Sim. Já aproveita esse embalo que você tá falando da sua logomarca, que você colocou pessoais. A gente sempre faz um momentinho aqui com os nossos entrevistados, vai lá, a gente sempre coloca aqui pra pessoa falar, mas assim, eu só vou brincar antes que a gente falou da doutora Karina e da Karina, né, como pessoa. Mas agora, nós vamos falar da Karina ou da doutora Karina agora, pra ela falar? Tipo, não, nós vamos explorar. Não, até não dá, Preta, pra gente explorar mais, não dá, criatura. Não, sabe por quê? Não dá pra gente explorar mais. Não, olha, nós vamos explorar nesse ponto. Nós vamos explorar nesse ponto. Aí, doutora Karina, sabe por quê? Nós vamos pedir para as duas falarem. Para as duas? Eu acho. Você acha que as duas? Eu acho. Então, eu vou deixar você perguntar. Então vamos tá. Lá. Você vai com mais propriedade. Você sabe que é engraçado isso? Às vezes, por exemplo, porque a doutora Karina faz muito social. Eu sou social também, a Karina também. Mas às vezes é tão engraçado o dia que eu faço muito, por exemplo, a quinta-feira passada, né? Eu tive em 2 emissoras de rádio, tive na palestra, eu vesti 3 roupas no dia. Aí na sexta eu tive que ficar reclusa. Aí eu fiquei até de home office. Aí eu nem fui pro congresso que estava tendo, até tinha me inscrito. Eu falei, não, agora eu preciso repor as energias. Eu tenho muito esse termômetro comigo mesmo, sabe? Eu falei, agora... E eu acho que é legal a gente ter tudo, até, por exemplo, até fisiológico. Eu sinto, por exemplo, infecção urinária, eu sinto quando tá me dando. É batata. Eu sinto, eu faço o exame e dá. Olha, eu me conheço muito bem. Eu sei quando eu tô que eu tô chegando no meu limite, que eu acho que o autoconhecimento é tudo. Você é muito atenta a si mesmo, né? Sim, nossa. Isso é muito importante em tudo que a gente for fazer. Bom, então, eu achei que ia ser complicado, porque eu acho que chega um ponto que é meio difícil separar, mas eu acho que como ela é mais assim, eu acho que para ela vai ter facilidade, tranquilo. Mas é porque que a gente tem esses 2 momentos finais, Karine? E o primeiro deles é que a gente pede para o convidado, afora tudo o que a gente sabe, né, o que você falou da pessoa, e você já falou tanta coisa que foi assim, né, que já deu muitas luzes a seu respeito, mas numa autoanálise, não a doutora Karina, mas agora a Karina, e depois eu pergunto da doutora Karina. Vai. Quem é a Karina, pela Karina, na visão da Karina? Quem é a Karina na visão da Karina? A Karina ali, sabe? Sim. Afora essa questão profissional, enfim, pessoa. A Karina é uma pessoa que tem muita fé no que ela sonha, muito sonhadora, planejada, organizada, sociável, amorosa, lutadora, né? Eu falo assim, eu acho que a gente não pode deixar de sonhar, porque a partir do momento, do dia que você acordar e não souber o que te faz levantar da cama e abrir os olhos, a vida perde o sentido. Então a gente precisa ter sempre um objetivo a alcançar, um sonho a ser realizado. É isso que nos faz nos movermos e acordarmos todos os dias. Nossa. Ela quase que já falou tudo, eu vou fazer as outras perguntas, mas pode, né? Vai lá. Enfim, então eu já vou até pular, né? Eu vou já para a segunda. E agora sim eu vou dividir em 2, então, Karina. Karina, a gente pede também para a pessoa que vem, né, para o convidado do dia, deixar para os nossos ouvintes e
telespectadores agora também, né? Porque o podcast agora é visto também. Uma mensagem tipo assim, se essa pessoa estivesse aí, tá perdida no mar e tudo que ela tudo que ela encontrou foi esse podcast dentro de uma garrafa. É a mensagem que vai dar a ela uma luz de esperança, uma salvação, vai fazer ela querer viver. Se a Karina, não a doutora Karina. A Karina, que mensagem ela deixaria para essa pessoa? Você é do tamanho dos seus sonhos. Pô, nada, pessoa, nada. Gente de Deus. Você falando se você é do tamanho dos seus sonhos, gente, eu acho que eu preciso, então, crescer mais um pouquinho. O negócio é remar, vamos remar. Seu sonho, crescer meu sonho. É o seu sonho que você não tá crescendo. E Priscila, eu achei muito legal essa questão de se conhecer, saber seus limites e saber externar isso também. Porque às vezes a gente sabe o limite, mas não sabe externar. E aí, saber falar não. Saber, né? E nossa, só ir, fantástico. né, gente? Só ir, igual ela falou, essa questão da fé. Só vai, gente, vai na fé, né? Como o povo diz. Vai na fé. E ela, como ela falou, ela é uma realizadora, aliás, uma sonhadora e uma realizadora também. Não fica só no sonho, né? Sim, porque eu falo, né? O sonho é quando você idealiza, mas você precisa concretizar. Sim. Né? Então você precisa pensar, nossa, eu quero isso para mim. O que eu preciso para isso? Né? Por exemplo, eu quero ser advogado, preciso fazer um curso de direito, preciso achar uma área, enfim, tem que ter, planejar sem medo, porque às sem vezes duvidar, né? vai chegar a oportunidade e você não vai estar pronto. Né? É aquela frase, né, que o pessoal fala, a sorte é uma combinação de esforço com preparo e oportunidade. Exatamente. Que os três se unem. Mas então, agora sim, a doutora Karina, deixando também para essa pessoa que está perdida aí no mar, uma mensagem. A doutora Karina deixando, tanto para questões profissionais, ou o que você deixaria para essa pessoa que está precisando de uma luz aí? Conhecimento é poder. Gente, não, e muito, né? Fala olhando nos olhos agora, Karina. Fala, aquela câmera. Conhecimento, meu Deus. O conhecimento é poder e liberta. Muito. Nossa. Né? Liberta muito. Com certeza, em todos os âmbitos, né? Quando você fala de mulher, quando você fala de minoria, de tudo. Senão as mulheres a gente não chegaria no ponto que a gente está hoje, com né? certeza. Agora eu fico muito feliz, e assim, da iniciativa desse podcast também, né, Silvia e tal, porque hoje, né, Karina, a gente tem na mão, né? Exato. Uma porta de conhecimento. É só né? saber filtrar. Né? E para você que está troca a câmera, tem muita coisa que não agrega, né? É só saber filtrar. E eu falo assim, você que hoje está aqui conosco nesse podcast, fez uma excelente escolha, como eu já disse no início, né? Com certeza. Olha quanto conhecimento você pôde já agregar hoje e que deu um instalo para você procurar outras coisas ainda, né? E ela fez um elogio no começo e eu vou terminar com um elogio para ela também. Eu acho ela incrível. Porque tem pessoas que têm o poder de transformar a vida de outras pessoas. Eu tenho certeza que você está transformando, pelo seu conhecimento, a vida de muitas pessoas, não só aqui de Araxá, viu? Que as redes sociais chegam muito longe. Quem tem a oportunidade de conhecer pessoalmente, eu tenho certeza que tem essa mesma percepção. Então, muito obrigada, viu, por participar com a gente aqui hoje e trazer essa luz, conhecimento, alegria, sabe, empoderamento que a gente tanto precisa. E pode ter certeza que você transformou até o meu dia. Vamos começar por aqui. Ai, gratidão, viu? Muito obrigada. Tá bom, nossa. Você sabe que feedbacks como esses, eu falo que valem muito mais do que qualquer contrato de honorário. É o combustível, é o que inspira, o que faz levantar e continuar. Gratidão. Nossa, que bom. Mas eu ratifico e tomo para mim as palavras da Cila, porque eu te conheci hoje e eu já estou assim, encantada com a sua pessoa. Obrigada. De verdade. E assim, de fato, para mim está sendo assim, uma alegria te conhecer e como me alegra mesmo, gente, ver assim, diante de um mundo tão caótico, né, como a gente falou em alguns outros podcasts assim, ver que o bem é muito mais mesmo, gente, é muito maior. E pessoas assim como você nos dão muita esperança, muita alegria. Então, às vezes a gente é só mais silencioso, né? O bem é mais silencioso. Mas quando
quando chega também, né? Olha isso, Só que eu vou desmentir ela, sabe? Porque ela, quando te viu nas redes sociais, ela falou, nossa, é muito interessante que ela fala. Ela que falou assim, vamos convidar ela pro podcast. Não, mas eu falo lá no assim, comecinho. é porque... Que legal. mas eu falo assim, é porque na rede social você tem uma impressão. Assim, você não tinha me conhecido pessoalmente eu nunca tinha te visto. Então, assim, eu sou muito de sentir a energia das pessoas. E ela já sentiu lá nas redes sociais. Então, assim, aí pessoalmente só confirmou a minha intuição, sabe? Então, eu fico muito feliz que você tenha falado sim, que você tenha podido participar aqui conosco. Como a Cila falou, tenho certeza que agregou a vida de muita gente. Vai agregar ainda onde esse podcast chegar. E, assim como ela disse também, meu coração está aqui quentinho, queimando, porque sim, você trouxe muita esperança ao meu dia e à minha vida. Amém, sabe? Muito obrigada. Muito feliz, muito obrigada que você tenha se proposto, né, a fazer tudo isso com a sua vida. Nossa, muito obrigada, a sua vida é um presente. Ai, que bom. Para mim foi um presente enorme estar aqui falando para vocês. Igual eu falei, para mim isso é combustível, né? E é uma inspiração para que eu continue no meu propósito, no meu trabalho, que está dando certo. Eu, quando estou lá com a mão machucada, noite sem dormir, estou, enfim, 12, 13 horas, são essas palavras que me alimentam. Eu falo que isso vale muito mais do que o financeiro, né? Esse retorno que a gente tem, essa volta, nossa, é o que faz a gente levantar. Que bom. No outro dia. Gratidão pelo convite. Eu falo que é só o efeito bumerangue da vida. É o que você emitiu, você recebe de volta multiplicado. Então tá tudo certo. Foi a experiência. E a gente agradece você também que está com a gente aqui até agora. Muito obrigada pela companhia, por interagir com a gente, né, nas redes sociais, lá no EscolhaCast no Instagram, por se inscrever também aqui no nosso canal. E como a Malu sempre fala, né, com convidados escolhidos a dedo para você, sempre trazendo informações, contando histórias inspiradoras, porque a história da doutora Karina é muito inspiradora, seja para quem está começando, quem está no meio ali já da idade, quer recomeçar, porque sempre é tempo de recomeçar. Exato. E obrigado por nos escolher. Exatamente, muito obrigada a você. A gente conta com a sua audiência, a sua presença, todas as quintas, às 19h30, até rima, né? Isso mesmo. Obrigada pela sua escolha, a gente aguarda na próxima quinta. Compartilhe o link, espalhe coisa boa e próxima quinta estamos aí, se Deus quiser. Beijo. Beijo, até lá.